Fala pessoal, é óbvio que todo mundo merece férias, mas quem está trabalhando pela censura não tira férias. E é por isso que eu não posso abaixar a guarda e nem vocês. A gente preparou o melhor de 2024 para 2025 vir com força total. E o Fio Diário ainda tem muito conteúdo exclusivo para você. Então, mais importante do que nunca, assine o Fio Diário que você vai adorar. A gente precisa da sua assinatura para continuarmos com essa vitalidade, para enfrentar um 2025 com muita força. Não vamos desistir. Um Feliz Natal e um 2025 ainda melhor. Preparem-se, porque agora vai a segunda extrema-direita do programa na cara de todos nós. Eu vou passar aqui, é um trecho um pouco longo, mas respirem fundo e absorvam na sua integralidade o Valdemar Costa Neto. O senhor fala em dar anistia também para o Bolsonaro, para ele voltar a se eleger, né? Mas como a Ana está destacando, ele tem a condenação do TSE, duas condenações. Uma delas, ele tentando se insurgir contra as urnas eletrônicas, né? Ele fez uma operação para tentar desacreditar as urnas eletrônicas que se configurou num crime eleitoral. E a gente viu agora recentemente, o senhor não estava lá porque você não pode estar, mas ele ao lado do Ricardo Nunes, voltando a criticar e falar que teve fraude nas eleições por causa das urnas eletrônicas. O senhor acha que uma pessoa que insiste neste crime de desacreditar as nossas urnas merece voltar a ser elegível? Olha, esse é um problema, porque nós temos um problema desse com o pessoal dessa extrema mais forte que não acredita nas urnas. Mas é o Bolsonaro, presidente. Sim. Mas eu quero te dizer o seguinte, que eu sempre acreditei nas urnas. Eu sempre acreditei. Quando assinei aquele documento, depois do segundo turno, assinei porque o Bolsonaro não quis assinar. Por quê? Ele falou, não, assina você que é presidente do partido. Tinha que ser ele como candidato para assinar. E esse foi um problema grande que eu passei lá, porque eu sempre acreditei nas urnas. O Murilo, da Paraná Pesquisa, chegou para mim na sexta-feira e falou, nós vamos perder por 2 milhões de votos. Falei, mas isso não é nada de 120 milhões que nós vamos ter. Aí ele falou, não. Eu falei, isso pode mudar. Ele falou para mim, difícil, Valdemar, quem está crescendo é o Lula, não somos nós. E perdemos por 2 milhões de votos. Agora todas as pesquisas bateram em todo lugar. 43-43, lá em Fortaleza. Falei, perdemos a eleição. Por quê? Eu estava chateado ontem por causa disso, antes de sair o resultado, antes de começar. Por quê? Quem vinha crescendo era o PT. Ele não ia parar de crescer no dia. Então, quer dizer, isso tudo, eu confio, sempre confiei. E todas, veja o caso de Belo Horizonte, bateu 100%, desde que começou a campanha nós estamos com essa diferença lá. Bom dia, Adrilho Jorge. Tudo bem com você? Bom dia, Flor do Dia. Bom dia, Esté. Bom dia, meu caro Paulo Cogos. Bom dia a todos. Eu tô achando interessante isso, porque o cara tá falando, o Valdemar, ele tá falando da eleição de Fortaleza, o cara sacou qual que era do gráfico numa diferença de 10 mil, 11 mil votos. Porque o gráfico tá chegando, aí passou. Eu vi aqui a passar, fiquei triste, porque foi 11 mil votos. Acho que 11 mil votos nem a mãe de Ná consegue prever. E ela é boa nisso. Não sei se ela tá viva ainda. A mãe de Ná é boa nisso. Mas eu quero jogar, Adriles. Bom dia, Adriles Jorge. Que alegria tê-lo aqui conosco. Eu queria entender esse raciocínio do Valdemar Costa Neto, Cogos, e eu queria começar por você. O que ele quer dizer por essa extrema, ou essa coisa mais extrema que ele falou? Ele falou de alguma coisa de extrema. Eu não sei se ficou claro. Ficou claro para você quem ele estava chamando de extrema? Extrema-direita? Ele está xingando a direita de verdade. O que aconteceu aqui no Brasil nas eleições foi um desastre. Eu sei que o site Poder 360 foi lá dizer que a direita foi vitoriosa nas eleições porque conquistou a maior parte dos municípios. Isso é mentira. Nós não temos direita no Brasil. Infelizmente, aquela frase dantesca que o Lula falou, comemorando a sua hegemonia ditatorial de esquerda, é verdade. Não teve praticamente nenhum direitista nas capitais, nem nas cidades acima de 200 mil habitantes. O que aconteceu é que nós voltamos à velha estratégia das tesouras. Nós tínhamos a possibilidade de nos libertar dessa estratégia das tesouras com a extrema-direita. A extrema-direita, e eu sou de extrema-direita, é a única solução. Agora nós voltamos a ter o esquerdismo escancarado aí, Boulos, PT, esse tipo de coisa, e aquela centro-esquerda que finge que é direita, o PSD, que é o partido que mantém o Xandão no poder, etc., que foi o grande vitorioso aí das prefeituras, e foi lamentável. E o Valdemar da Costa Neto não passa de um caciquezinho partidário de quinta categoria que transformou o PL numa empresa de eleger centristas. Ele colocou 2 ou 3 puxadores de voto ali e botou um monte de gente do centrão.
E aí o que eles fazem? Eles colocam ali a força do nome do Bolsonaro, que por ter sido um bom presidente tem muita força no seu nome, mas ao mesmo tempo, como ele está achacado, chantageado, eu não posso entrar em detalhes, ele não pode apoiar nomes de direita de verdade. Então o Bolsonaro fica se ajoelhando diante de uma porcaria de um cacique partidário, não é nem por culpa dele, é porque você sabe como é que funciona no Brasil, não tem justiça. Nós estamos numa ditadura judiciária, não tem muito que o Bolsonaro possa fazer, ele devia ter ido embora do país quando podia. E agora fica o Valdemar da Costa Neto tentando deslegitimar a direita de verdade para tentar consolidar o nome dessa falsa direita. Essa falsa direita que aceita aquela fraude, que nós não podemos também entrar em detalhes, né? Afinal, nós vivemos numa ditadura. Não podemos falar disso, não podemos falar de outras coisas erradas que tem por aí. Agora, sim, a extrema-direita é a única que tem coragem, é a única que enxerga a verdade de que nós estamos vivendo num circo fruto de fraudes. Só que eu também não quero ser preso, também não posso falar qual fraude eu estou me referindo objetivamente. Eu olho para essa situação toda, Adrilles Jorge, Sté Papaiano e Cogos, e eu não deixo de ficar toda hora obcecado pela ideia, pelo conceito da janela de Overton. Para Globo, Curitiba era direita versus direita. Para Globo. Para o PT. Agora, para mim, não. Para mim, o cara que ganhou em Curitiba não tem absolutamente nada de direita. Ele pode usar aquele tempero, aquela embalagem do discurso, do liberalismo econômico, do empreendedor, para enganar a trouxa. Mas o cara tem todo o DNA autoritário ali na construção do raciocínio dele, das propostas dele, Adrilles Jorge. E eu queria jogar isso para você, porque o Valdemar, quando ele fala em extrema-direita, etc., não dá para saber o que é isso na cabeça desse cara. Agora, eu consigo falar para todo mundo que assiste o Show da Manhã que eu, como cidadão, eu tenho totalmente a possibilidade de questionar o processo eleitoral do começo ao fim. E também qualquer pessoa, não é só quem não participa do jogo político ativamente como postulante, mas qualquer pessoa, Adrilles, pode ter dúvidas, pode desconfiar do processo eleitoral, meu Deus do céu. Senão isso daqui, por definição, não é uma democracia livre. O conceito de extrema-direita é utilizado por uma extrema-esquerda que comanda o país através da cultura, através da mídia, através da política e através do judiciário para tentar dirimir, diminuir e absolutamente executar a opinião de quem não comunga desses princípios de extrema-esquerda. Isso é utilizado, inclusive, para um jogador negro que, eventualmente, não ganhou a bola de ouro. É visto como extrema-direita quem não premia obrigatoriamente alguém que seja, eventualmente, identitário. Tem que ser negro, tem que ser mulher, tem que ser gordo, tem que ser anão, qualquer coisa que, eventualmente, não caiba na narrativa de uma extrema-esquerda que impõe o epíteto de extrema-direita para quem não se adequa aos seus princípios. Então, se você não premia um jogador que é negro, com a bola de ouro, você é considerado um racista. Você é considerado de extrema-direita. Se você não faz uma ode, um elogio a uma atleta trans, que eventualmente soca uma mulher no MMA, você é visto como extrema-direita. Se você acha que a ideologia de gênero, que é impor a cabeça de uma criança, que ela pode ser homem ou mulher, quando ela bem entende, se você discorda disso, você é visto como extrema-direita. E o conceito deturpado de extrema-direita, nazi, fascista, é alcunhado em você e você não vale nada, absolutamente nada. Você vira um proscrito social. A sua opinião é passível de criminalização, de censura, e você é passível de prisão. É assim que atua de maneira antidemocrática, isso sim, antidemocrática, um ativista. E um ativista que está aboletado na mídia, na Globo, nas redes sociais, no judiciário, na política. É essa maneira antidemocrática de destruir qualquer tipo de adversário, colocando-o como um nazi fascista de extrema-direita. Desde o âmbito cultural, ao âmbito do esporte, ao âmbito político. Nesse sentido, é que o Dom Valdemar entra nessa onda. Valdemar não é nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, nem nada, é oportunista, é um presidente de partido que está surfando, entre aspas, na onda bolsonarista, e diz: eu não posso
contestar as urnas, eu não posso contestar o processo eleitoral, e quem eventualmente o contesta é de extrema-direita. Ele sabe que o Bolsonaro contestou as urnas eleitorais. Não sou eu que estou falando, não, o Bolsonaro. Ele sabe que o Bolsonaro contestou de maneira correta o processo eleitoral em que o TSE agiu de maneira absolutamente parcial. Então ele está jogando o Bolsonaro na cova dos lobos. Porque é do princípio democrático você contestar as urnas, é você contestar a lisura do processo eleitoral, é do princípio democrático contestar o que você bem entende. É isso, você não pode cometer crime. Crime é pedofilia, é assassinato, é tráfico de drogas, ou coisa do tipo. Contestar alguém que está dentro das instituições é completamente, absolutamente, e é um dever democrático. Então, o que o nosso querido Valdemar está fazendo é jogar o jogo da grande mídia esquerdista. Se eventualmente isso vai lhe oferecer dividendos eleitorais, bom para ele. Aí a gente volta na pauta de ontem. A direita que sai emergida desse processo eleitoral é essa direita, do tipo do Valdemar. É uma direita fisiologista, é uma direita complacente aos abusos, é uma direita permitida por essa ditadura do STF que manda você pensar de acordo com o que ele quer. Senão, você é visto, como o Valdemar fala, como o Valdemar da direita fisiológica, do centrão fisiológica, diz, como de extrema-direita. Eu estava ouvindo isso, Sté. Só um segundinho. Olá. Tá mudo, Marco Antônio. Marco Antônio está mudo. Perdão, já entrei aqui, foi mal. Mania. Sté, eu queria te ouvir a respeito dessa questão, porque quando a gente... E eu tô percebendo uma nova situação, né, diante de toda a loucura que a gente está assistindo aqui, que parece que as feridas estão abertas, parece que existe um processo interno de depuração da direita, não sei até onde vai, não sei entender direito as consequências desse fenômeno. A gente pode colocar Pablo Marçal, a gente pode colocar Centrão, a gente pode colocar o Columbre, mas o que eu vejo é um clima extremamente ruim. Eu não consigo enxergar que você vê, inclusive a linguagem corporal do Valdemar Costa Neto, e fala, pô, isso não tem nenhuma correlação, nenhum vínculo com aquela manchete, a direita ganhou as eleições, a direita saiu fortalecida desse processo eleitoral. Eu vejo um cara acuado, amedrontado, falando o que ele vê que quer, né, que seja dito por ele. Eu vejo um cara que está buscando súplicas ao Supremo Tribunal Federal, ele fala isso numa entrevista também para André Sadi, suplicando coisas constantemente ao Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, passa uma mensagem de uma direita que, se depender do PL do Valdemar Costa Neto, ela vai tentar, de alguma forma, né, continuar nesse joguinho de nós vamos tentar todos os recursos no TSE, no Supremo Tribunal Federal. Como que você enxerga isso, Sté? Assim, você falou processo de depuração, e eu preciso juntar uma coisa que o Cogos falou com isso, e o que eu vejo não é processo de depuração, mas autofagia pura e simples, tá? Porque, vamos lá, hoje a gente está vendo que existe a direita, que abre uma aspas, verdadeira. O problema é que essa direita verdadeira signa demais as pautas da esquerda o tempo todo, e utiliza desse artifício de eu vou usar a estratégia da esquerda para poder avançar na direita, mas simbioticamente não está utilizando os artifícios e as ferramentas, mas literalmente fazendo o que a esquerda faz para si, entende? Em que ponto eu quero chegar? Isso colocado... Quais são os pontos aqui que eu acho muito complicados do Valdemar da Costa Neto, e ainda resgatando um pouco do que o Cogos falou. Hoje, o que o Valdemar ele procura ter, né, no PL são literalmente 2 ou 3 puxadores de voto, porque ele sabe que
para o legislativo é aquilo que dá grana, né, para o fundo partidário. Então, 2 ou 3 puxadores de voto no legislativo para conseguir carregar a turma do Centrão, mas, ao mesmo tempo, não prejudicá-lo eleitoralmente. Se colocar muitos de direita, acaba que esses do Centrão vão ficar de fora do sistema do processo eleitoral e não vão entrar porque os outros de direita que estiverem ali dentro do processo não vão permitir com que isso aconteça, vão ter mais votos do que eles. Isso colocado, foi isso que a gente viu, tá, no cenário eleitoral de São Paulo e em outras capitais. Se vocês verem, teve muita gente reclamando que não conseguiu legenda no PL, que não conseguiu, porque por determinados motivos ali tinha uma restrição a quantos direitistas poderiam concorrer. Tá, tudo bem. Isso posto, pensado, colocado para o lado, ele vem com esse papo de extrema-direita, e quando a gente vê como que a coisa está se rodando em rede social, a gente vê também que os nossos melhores quadros hoje, eles estão sendo literalmente difamados por diversos motivos, estão sendo expurgados como se fossem algum tipo, como se eles tivessem feito alguma coisa errada. Aqui a gente pode sim tratar de que a gente tem quadros que são neófitos diante do Congresso Nacional, que não é um demérito, mas são extremamente bem intencionados e puros quando se trata de querer avançar a direita dentro das pautas. Não tem a malícia que tem um Valdemar da Costa Neto, e para mim isso é um mérito e não um demérito. Então, Marco, eu vou te falar uma coisa, a gente está hoje num momento que a direita ela tá correndo um risco muito grande, inclusive de deixar de existir. Tá? Porque a gente não tem ainda, após 10 anos, tá? Uma organização da qual a gente consiga dizer assim, a gente tem metas em 5, 10, 15 anos, como a esquerda tem. A gente não tem um lugar para discutir essas coisas internamente, então tudo é colocado para a rede social, para os canais de YouTube e, pior, quem resolve falar de quem não pode ser criticado, porque existem pessoas que a gente tem hoje como fulano e ciclano não pode ser criticado, senão você é traidor, senão você é isso, senão você é aquilo outro, vários rótulos. As pessoas são literalmente expurgadas, deixadas para trás. Isso, a gente precisa trabalhar isso. A gente precisa ter um lugar para que a direita consiga discutir política sem que a depuração se torne autofágica, assim, que a gente se fagocite a ponto de deixar de existir. É isso que eu acho. E que o Valdemar contribui para isso, tá? Eu acho interessante essa reflexão da Esté, e eu queria só frisar uma coisa. O que foi, Adriles? Não estou te entendendo. De direita. A questão é que o Valdemar sempre foi um oportunista. Ele vai para onde o poder está. Ele é o centrão fisiológico que é escamoteado, que é travestido de direita, que dizem que a direita venceu. Quem venceu foi gente como o Valdemar. É essa direita que venceu? Não é direita. É oportunismo. O que eu não... Coisa? Diga. Eu concordo com o Adriles que você nem precisa ser de extrema-direita para entender que houve fraude, para entender que existe uma falsa direita, para entender coisas que são óbvias a qualquer pessoa que use a faculdade da razão. Agora, a solução para essa palhaçada toda está na extrema-direita. Só a extrema-direita oferece as soluções verdadeiras para essa situação. Não, então, mas o meu problema é a questão conceitual também. Eu gosto de dar um passo para trás, porque, Cogos, eu divirjo de você em alguma medida sobre o conceito. A gente vai tentar, de novo, vamos lá, vai. Se a gente está querendo se tornar gregário, só um segundo, Adriles, deixa eu só fazer o raciocínio aqui, 2 segundos. Se a gente está buscando criar movimentos gregários, se a gente está numa situação de ditadura da toga, do Supremo Tribunal Federal, se a gente está buscando mostrar para as pessoas a relevância, conscientizá-las da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, eu me vejo constantemente tentando ir atrás do libertário, tentando ir atrás de liberais que olham para o Supremo e falam tanto faz como tanto fez. Hoje muita gente já mudou, já despertou para o negócio, tudo isso que está acontecendo, mas eu ainda vejo a gente nesse desafio. E eu vou falar uma coisa que me incomoda no meio de tudo isso. Sempre vai ter gente tacando pedra no Bolsonaro, chamando o Bolsonaro disso, daquilo, a turma do MBL e grupos parecidos com o MBL também espalhados pela imprensa. Isso existe. Agora, o que eu não gosto, e eu não gosto por conta dessa questão gregária minha, que é uma coisa que está dentro de mim,
a criação de conceitos subjetivos que são utilizados, inclusive, contra a gente o tempo todo. Então, tem uma patota dentro do PL que cria lá o conceito intergaláctico. Então, o Bolsonaro usou pela primeira vez, depois o Carlos usou, depois o Kim Paim usou, pronto. Agora, os intergalácticos são o problema. Quem são os intergalácticos? Eu quero RG, nome, CPF, eu quero a razão social, eu quero o endereço. Quem são os intergalácticos? Isso ajuda ou atrapalha? Ou você vai falar sempre no post que você vai fazer, este é o intergaláctico, ou vai ficar sempre uma sugestão para a audiência. Sempre vai ficar esse negócio de, pô, o Marco discordou naquele momento de algo que o Bolsonaro falou ou que alguém falou, então ele se torna naturalmente, inexoravelmente, o intergaláctico. Eu não acho isso saudável, eu não acho isso bom, considerando o estado de coisas que nós vivemos hoje no país. Para a gente dar um oi pro Lacombe. Não reclama não, que o Lacombe é elegante, ele está posicionado. E o Lacombe vai entrar. Cadê o Lacombe? E aí, pessoal? Beleza? Tudo bom, Peço Lacombe? desculpas. Fala aí, Marcão, fala, Drilis, tudo bom, meus queridos amigos? A gente estava aqui hoje na correria, porque eu estou chegando do Constantino, fiquei 2 dias lá com ele, em Plantation, acabei de chegar de viagem, né, fui lá gravar um podcast com o Consta e a doutora Ingrid McConville, que fez o meu processo de imigração, e a parceira do Consta. Eu estou aqui com... Eu tenho um elenco internacional, Max, aqui ele é conhecido como Max. Max Cardoso. Tudo bom, pessoal? Max Cardoso. Eu tenho o Alan, mas o Alan, ele está fazendo Uber, que, aliás, vai ser um dos assuntos da nossa conversa aqui, porque a rapaziada do UOL deu uma força danada para o Alan, ficaram 14 minutos falando do Alan. Eu queria colocar na pauta também de amanhã o vídeo do Alan. Eu comentei aqui com o Cláudio. É uma delícia o vídeo que o pessoal do Metrópolis postou, que o Alan tá alegrão no carro, um Tesla maravilhoso, e ele tá assim, cantando Thriller do Michael Jackson. Eu não sei se é Thriller ou o Billie Jean. É o Thriller. Daí eu olho, chupa, Xandão! E aqui, e para mim, isso tem uma simbologia muito forte, Lacombe, que é aquele negócio da perseverança, é o negócio da dificuldade, e é a prova máxima, né, da resiliência. A gente precisa lembrar, e eu não conheci o Terça Livre quando ele tinha 80 colaboradores, 80 profissionais juntos com o Alan. Eu conheci depois. Mas é isso que o Supremo fez e continua fazendo, né? É o retrato da nossa história em tempo real. E a turma do UOL fica muito feliz com isso, né? Com essas quase 80 famílias, né, que ficaram sem o seu sustento, porque fecharam o Terça Livre, então foi todo mundo, claro, mandado embora, né? Foi todo mundo para a rua, não teve outra solução, e a galera do UOL festeja isso, acha isso o máximo, né? E entendem essa nova fase da vida do Alan, como motorista de aplicativo, como uma derrota, e é exatamente o que você falou. E o Max, não sei se foi o Max que cunhou essa expressão de que o Alan é uma força da natureza, né? Essas dificuldades, cada pedra que ele encontra no caminho o impulsiona mais e mais e mais. E vocês, eu estou chateado de estar no Uber, de ter sido obrigado a ir para uma outra fonte de renda, buscar uma outra fonte de renda. Não, ele está super feliz e está entendendo isso como um estudo, digamos, sociológico, ainda que sociologia não seja assim, algo do qual a gente goste muito, mas ele está entendendo isso como um tratado psicológico. Ele gosta de interagir com os passageiros, tem nos contado muitas histórias que, aliás, devem em breve virar crônicas do Alan sobre isso, né? O Alan, motorista de aplicativo, interagindo, né, Marcos, com esses passageiros todos. Não, o Marco vai adorar o que o Alan tem. Como se tivesse algo de indigno nisso. Como? Não, como se tivesse algo de indigno nisso. Você pois fala, nada. Não só é extremamente digno, como é a retratação máxima de um tour de force, né? De resiliência, de obstinação, de continuidade, sabe, dos melhores valores que a gente pode ver, porque ao mesmo tempo a gente sabe que ele está envolvido no projeto com vocês. Ou seja, ele está fazendo o que ele pode com os recursos inerentes ao meio que ele tem hoje. E amanhã isso tudo pode mudar.
Né? Amanhã Exato. o Trump pode estar eleito, o visto do Careca pode estar cancelado, a gente pode começar a retomar, né, o processo de impeachment, né, pelo menos o debate público a respeito disso. Quer dizer, o mundo dá voltas e a gente não vai... O pessoal passivo-agressivo do UOL pode rir da nossa cara o quanto eles quiserem, mas, na verdade, quem está na lama miserável e medíocre são eles, com esse comportamento que não é nem infantiloide, é imoral, é comportamento imoral. Sim. Porque eu não riria deles se isso acontecesse com alguém do lado deles. Nunca, nunca. Nós não rimos da desgraça de ninguém, né? É o que o Alan sempre fala, ele não quer a desgraça do Alexandre de Moraes, né? Ele quer que ele se arrependa, ele não quer o inferno para o Alexandre de Moraes. Ele quer que ele se arrependa, né? E a justiça, né? Perdão, e a justiça, ser punido pelos crimes que já foram cometidos também, né? Ser a punição justa. Agora, esse discursinho da esquerda, Marcos, só mostra o quanto que eles estão longe do brasileiro real, o quanto que eles estão distante da vida do brasileiro de verdade, porque eles acham que aquilo ali é um demérito, eles acham que aquilo ali é algo que diminui a pessoa. Quando eles estão falando contra o Alan, motorista de aplicativo, na verdade eles estão falando contra cada um dos brasileiros. Daqueles que tem que lutar para sobreviver todo dia. Não, e vamos fazer um paralelo lá com aquela época da Covid. Só para explicar, essa cadeira aqui será ocupada pelo Alan dos Santos, motorista de aplicativo. Daqui a pouquinho ele está chegando, já nos disse que está chegando, daqui a pouco ele vai estar aqui. Mas se a gente for olhar lá, quando começou aquela palhaçada de lockdown, sem base científica nenhuma para isso, lembram da postagem da Vera Magalhães? Com uma tábua de frios, uma garrafa de vinho. Isso. Né? E, o que vocês estão fazendo neste lockdown? Eu estou aqui comendo meus frios, tomando meu vinho e ouvindo Beatles. Espera aí, quem é que pode, né, ficar em casa, numa casa boa, com uma tábua de frios, uma garrafa de vinho e um bom tocador de música? Assim, são completamente descolados do mundo real, completamente descolados do mundo real. E fiquei... Bom, a Bruna Frascola, não sei se vocês lembram da Bruna Frascola, era da Gazeta do Povo, não está mais na Gazeta do Povo, também fez uma postagem patética, acho que o Alan vai querer falar sobre isso, né? Reclamando de... provavelmente a Tesla deve ter alguma regra para reprimir babuínos que tiram as mãos do volante num carro autônomo. E os comentários, a gente vai falar muito dos comentários, porque eu, às vezes, me divirto muito mais, né, e me informo muito mais pelos comentários a uma publicação no X do que da própria publicação em si. Com certeza. E olha, Marcão... diga. Não, o que você está falando, o pessoal do Daily Wire é tão fera nessa questão que você falou, que eles acharam até uma audiência para isso e uma grande âncora para isso, que é a Brett Cooper. É uma garota que faz... É tudo muito metalinguagem, né? Tudo muito nesse sentido. Se chama Comment Sections with Brett Cooper. E ela faz exatamente isso. Ela pega os comentários dos vídeos virais e vai reagindo aos comentários dos vídeos virais. É muito louco, é bem legal. Mas diga, Lacombe, queria saber que horas vocês vão começar hoje? Não, a gente vai começar assim que terminar o nosso papo aqui, a gente vai começar e o Alan entra com a gente já com a live em andamento. Eu só queria fazer aqui, reforçar a você, Marcão, ao Adriles, a todo mundo que faz o Fio Diário, para que venham aqui, temos ótimas notícias. Amanhã pegaremos as chaves do que será a nossa produtora aqui. É um espaço com mais de 200 metros quadrados. A gente conseguimos uma empresa parceira, uma indústria brasileira de móveis de altíssimo padrão, que fabrica no Brasil, mas só vende aqui nos Estados Unidos. São 11 lojas aqui nos Estados Unidos. Então, o público deles, a gente foi olhar lá os números, 86% dos clientes dessa indústria, que em breve nós divulgaremos o nome com o maior prazer, porque é difícil achar um empresário, né, um grupo empresarial que queira apostar em formatos, em conteúdos como o nosso. Então, amanhã de manhã, nós pegaremos as chaves do que será a produtora da revista Timeline, do canal da revista Timeline no YouTube. Eu sei que a Adriles agora vai ter aí uma jornada como vereador
que vai ser cansativo, extenuante, vai tomar muito tempo dele, mas eu convido vocês dois, quando tiverem um tempinho, para darem um pulinho aqui. Daqui a 3 meses está tudo pronto, pelo menos essa foi a promessa que nos fizeram, então 3 meses a gente vai estar com pelo menos 3 cenários, nada comparado, Adriles, sem querer mexer com você, que você mora no meu coração, à cozinha do Adriles. Não, aqui esse cenário do Adriles é imbatível. Vai entrar, principalmente vai entrar para a quando história. estão com as portas dos armários abertas. Tem alguma aberta? Eu não estou vendo. Tem uma só para cutucar seu toque, em sua homenagem. Eu já vi pedaço de seres humanos, braços dilacerados. Eu gosto de brincar com isso. Tem ovos, já tem uma janela aberta, uma garrafa de vinho pela metade. Eu gosto de brincar que o cara parece um serial killer na casa dele, de tão bagunçado que é. E um armário aberto para cutucar o toque do Lacombe. Não, Adriles, você lembra naquele dia que seria o dia da votação? Fecha, pelo amor de Deus. Eu fiz uma live com o Adriles no meu Instagram, no dia do que seria a votação do 2630, o Arthur Lira, percebendo a derrota, acabou tirando de pauta. Eu comecei a live sem o Adriles, ele entrou. Quando a gente começou, eu falei, Adriles, por favor, eu não vou conseguir fazer essa live. Vai ali atrás, fecha, por favor, os armários da sua cozinha, porque eu não vou conseguir lidar com isso. Não, agora tá tranquilo, Adriles, estou mexendo com você, fica na paz. Tadinho. Fica na paz. Lacombe, você, ele respeita. Você, ele respeita. Comigo já virou um negócio mais libertino, já virou um negócio meio de improviso. Tem dias que... ama minha cozinha, que eu posso fazer. Ele adora. O bicho... Vou fazer eu respeito muito o Adriles também. Meu comitê aqui, meu gabinete aqui, ó, na cozinha. Eu respeito muito o Adriles também. Eu só não respeito as dancinhas dele. Negócio de Adrilete, aquelas dancinhas dele, eu não respeito. O povo gosta. Não, o povo não gosta, não. Funcionou, eu acho, não sei. O povo ama minhas adriletes e minha cozinha. Mas, eu queria pedir encarecidamente para todo mundo que está nos assistindo ainda aqui no Show da Manhã, entrem no YouTube, Revista Timeline, olha só, TL, Timeline, Terça Livre. Entrem na Revista Timeline e façam a inscrição lá, ativem as notificações. Lacombe, o Max, uma equipe maravilhosa, o Alan dos Santos, e muito mais. Estou muito empolgado com o projeto de vocês, vamos acompanhar de perto e se inscrevam no canal deles, porque é um projeto maravilhoso e eu acho que todo mundo tem que apoiar, né? Transferir, fazer assinatura, transferir Pix, fazer doação, e podem contar sempre conosco. E parabéns, Lacombe, estou muito feliz com o andamento do projeto de vocês e de também fazer parte dessa experiência com vocês. Muitíssimo obrigado, Marco. Cara, agradecer de coração, porque na terça-feira a gente, pela primeira vez, entrou neste horário aqui coladinho com o Fio Diário e eu fiquei impressionado a quantidade de pessoas que migraram do Fio Diário para o canal da Revista Timeline no YouTube, muitas mensagens simpáticas e gente muito bacana no chat. Estou vindo do Fio Diário, então muita gratidão, muito agradecimento aí a todos vocês do Fio Diário por essa parceria e, de novo, reforço, quando tiverem um tempinho, deem um pulo aqui na região de Orlando para a gente fazer uma bagunça aqui na nossa produtora, tá bom? Muito obrigado a vocês de coração. Quiser. Valeu, Lacombe. Um abraço para você. Todo mundo lá no canal da Revista Timeline. Vamos lá. Obrigado, Marco. E cuidado com o bruxo aí, hein? O bruxo travou a Adriles, ó. O bichinho tá travado aqui. Já. A Adriles virou pedra. A medusa virou pedra. Mas obrigado, Max. E vamos continuar atento com o bruxo, porque hoje é dia de novidade. 7h30 da noite a gente vai falar muito sobre isso. Queria convidar todo mundo para isso também. E saudade, Max. Saudade dos programas também do Te Atualizei News. Mas a gente vai fazer agora o Timeline News no horário que vocês quiserem. A gente vai dar um jeito de participar de vários programas da grade de vocês. Valeu, meu amigo. Obrigado, cara. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço. E eu queria terminar. Antes de colocar o vídeo do manifesto e a chamada para hoje às 19h30, 7h30 da noite, eu quero colocar o vídeo que eu falei do Alan. A gente tem aí, Brunão? Chupa, Xandão!
Qual filme tu acha? Eu acho que esse é o espírito. Esse é o espírito. O cara não vai conseguir quebrar o nosso espírito. E é o que eu falei. A gente tem que manter sempre essa leveza. Mas, professora, qual que é a sua pergunta para o deputado? Em primeiro lugar, bom dia, deputado. Quero dizer que o senhor é um orgulho para todos nós gaúchos e me representa muito bem aí na Câmara dos Deputados. Obrigado. Em Brasília. Fico muito orgulhosa toda vez que o teu nome sai na mídia, porque sempre é uma notícia que mostra o quanto o senhor é guerreiro aí no seu trabalho. A minha pergunta é a seguinte: obrigado. A gente acompanhou a perseguição com relação a um discurso que o senhor deu na tribuna. Isso é realmente absurdo, mas eu sinto que a direita às vezes parece um burro correndo atrás do rabo. O parlamento aprova uma medida, o STF vai lá e derruba. Aí o parlamento tenta discutir uma medida que nem sequer foi para frente, o STF já diz que se for para frente eles vão derrubar. Na minha visão, o primordial agora é a gente colocar um freio nesses abusos, e para isso seria muito importante que aquela CPI do abuso de autoridade, que o senhor conseguiu as assinaturas com muita luta, eu acompanhei, ajudei a pressionar também os outros deputados para assinarem, e isso ficou, eu vou ser educada aqui porque o deputado está presente, ficou em uma gaveta do senhor Arthur Lira. Existe alguma possibilidade real de a gente colocar isso para frente? Como anda? O assunto morreu mesmo? Como é que está essa CPI do abuso de autoridade, deputado? Não, Paulo, obrigado pela pergunta, obrigado também pelos comentários. Para mim é uma satisfação estar falando contigo, a gente se conhece também de longa data e é uma batalha contínua que a gente tem que travar contra esses abusos. E agora não tem mais nenhuma desculpa, porque antes a desculpa era, tem outras CPIs funcionando, não pode ter mais de 5 CPIs funcionando ao mesmo tempo. Encerraram-se os trabalhos das 5 CPIs que estavam funcionando antes da CPI de abuso de autoridade. Depois a desculpa era, tem campanha eleitoral, os deputados não estão em Brasília, está esvaziado, vai ser difícil fazer investigação, precisa esperar passar a campanha eleitoral. Passou o primeiro turno, vai se concluir o segundo turno agora domingo. Não tem mais desculpa plausível para não instalar a CPI, que aliás é a terceira na fila das CPIs, então como se pode instalar até 5 ao mesmo tempo, nós vamos cobrar já na semana que vem que ela tem andamento. E essa CPI é absolutamente fundamental, porque ela trata justamente da investigação de todos esses abusos que estão acontecendo, né? Mais um hoje, né? A gente vê toda essa busca e apreensão no Gustavo Gayer, assessores e assim por diante, né? De um expediente que começou, curiosamente, né? Um mês atrás, depois de ele falar com Elon Musk, depois de ele começar uma campanha forte contra o sistema, né? Partidos tradicionais, principalmente o PSD, curiosamente coincidiu isso, né? Eu não acredito em coincidências, e agora a gente está vendo, né, falta de acesso aos autos, os mesmos abusos de autoridade, sem entrar nenhum no mérito, até porque nós não conhecemos o mérito para poder avaliar tudo que supostamente está sendo investigado. Agora o alvo é Gustavo Gayer. E o mesmo aconteceu comigo. Eu recebi um e-mail da Polícia Federal, na verdade não fui eu, nós recebemos o nosso e-mail aqui institucional do gabinete, que é um e-mail que eu não acesso, tenho a senha, posso acessar, mas não tem nem condição, porque são todos os dias milhares de e-mail, é spam, é pedido de tudo que é tipo, agenda, é quase um milagre que tenha sido visto tão rapidamente esse e-mail, né, por mais competente seja a assessoria, é realmente uma avalanche de informação que vem aqui, mas um e-mail com uma intimação pessoal a mim, que também não cabe, porque não poderia ser por esse método, me dando datas para depor na Polícia Federal sem dizer por quê, né? Então, constituí advogado, finalmente, uma semana depois, eu tive acesso aos autos do inquérito e descobri nos autos que eu estava sendo investigado por uma fala na tribuna da Câmara dos Deputados. Isso é um retrocesso em termos institucionais que Flávio Dino está promovendo de mais de 3 séculos, porque na história do mundo, desde 1689, com o Bill of Rights, a imunidade parlamentar se tornou um dogma, até eu poderia dizer, democrático. Sem a imunidade parlamentar não existe democracia, porque as opiniões, as palavras e os votos dos deputados, dos senadores, precisam ser
blindados de qualquer tipo de perseguição, senão não tem sentido de ter Congresso. Efetivamente se fecha o Congresso quando se persegue, se investiga um deputado pelo uso da tribuna. E podemos falar mais sobre isso, mas muito brevemente, existem outros elementos muito graves, porque eu fiz uma denúncia séria contra um delegado da Polícia Federal, Fábio Alvarez Chor, ele que deveria ser investigado pela denúncia, porque claramente utilizou de informações, no mínimo muito frágeis, se não suspeitas, para manter preso injustamente durante 6 meses Felipe Martins. Isso tudo ficou muito claro. Então, ele que deveria ser investigado por ter feito esses relatórios dessa forma completamente irresponsável e incompetente. E, além disso, o Flávio Dino ele é comunista. Lula disse, né, quando ele assumiu no STF, que finalmente temos um comunista no Supremo Tribunal Federal. Ora, se ele é comunista e eu sou liberal, e se ele foi membro do governo Lula e eu fui vice-líder, continuo sendo, da oposição na Câmara dos Deputados, e já tive confrontos, né, com ele aqui, obviamente significa que somos adversários políticos. Então não se pode admitir numa democracia que um, entre aspas, magistrado não se declare suspeito, né, para investigar uma pessoa que é sua adversária política. Então todo o processo é absolutamente kafkiano, absurdo. Eu só estou muito feliz, e eu preciso registrar antes de concluir a resposta, pelo tamanho da solidariedade que eu tenho recebido. Ontem, dezenas de entidades gaúchas assinaram um manifesto em meu apoio, muito singelo, muito simples, mas ao mesmo tempo muito forte, né? Deixando claro que não se pode passar de certos limites, e o Supremo Tribunal Federal passou de todos eles até o momento. Eu queria aproveitar, pedir para o pessoal que está assistindo a live para compartilhar. A gente está com mais de 15 mil pessoas aqui em vários canais. Queria agradecer a audiência e pedir para vocês ajudarem ativando as notificações, dando like, compartilhando o canal, se inscrevendo no canal do Fio Diário, TV Flórida, Marco Antônio Costa, para a gente aumentar o nosso alcance. Tem um superchat da Daphne que eu queria ler e jogar para o Rasta também. Vamos lá. A Daphne mandou aqui para nós. Bom dia, Fio Diário. Sobre o Geyer, ele que iniciou o boicote ao PSD com o propósito de conseguir o impeachment do ditador. Então, Nicolas, se prepare. Você será o próximo. Eles irão atrás de todos. E essa, a percepção da Daphne, Marcel, encampa, acho que a percepção popular de todo mundo. Eles estão indo atrás, eles vão... É aquele negócio, as cortinas de fumaça, a espiral do silêncio, fabricação de investigações à torto e direito contra toda oposição. Eu entendo, Daphne, e eu agradeço o superchat dela, porque mostra que não existe mais Estado de Direito. Existe uma situação de pessoas que estão no poder e que estão utilizando toda a força da máquina pública contra vocês. Mas eu queria jogar para o Rasta, fazer uma pergunta para o deputado, para depois a gente encaminhar. Olha, a meu ver, do jeito que está a situação, eu não vou entrar no mérito aqui de se o Brasil é uma democracia ou não, ou se o Brasil sequer algum dia já foi uma democracia ou não. Mas, em termos de efeitos, tem o Van Hatten e o Nicolas. Se silenciarem esses dois, não tem mais voz nenhuma. Então, o negócio está num fio muito fino, assim, né? Então, eu queria saber do deputado, na medida do possível que ele puder explicar aqui para a gente, quais que são as ações que o senhor pretende tomar, né, para se proteger, para se resguardar, de uma maneira que você possa continuar travando esse combate, porque realmente são as duas últimas vozes. Se silenciar o Nicolas, se silenciar o Van Hatten, tipo, acabou, não tem mais ninguém para falar, ou pauta qualquer que seja, que possa ter um vislumbre de se opor ao STF. Asta, excelente pergunta também. Na verdade, além da CPI do abuso de autoridade, nós precisamos andar com o processo do impeachment do Alexandre de Moraes. Esse é um freio, sim, é o mais importante de todos. E isso depende da pressão popular, e vocês todos, né, são muito importantes nisso. Marco Antônio, com essa liderança que ele tem também exercido nas manifestações pelo impeachment do Alexandre de Moraes, sabe também que é uma saída, assim, realmente a nossa, digamos, bala de prata no momento para parar as coisas rapidamente. Agora, especificamente, para responder a tua pergunta sobre o meu caso, existe uma série de
ações que precisam ser tomadas, né? Sob o ponto de vista jurídico, eu tenho advogado constituído, né? Então, tudo que se refere à questão jurídica, eu confio nele, obviamente que a gente discute, é uma pessoa excelente, o Alexandre Wunderlich, um dos melhores, se não o melhor criminalista hoje no estado do Rio Grande do Sul, né? Ele já pediu o trancamento, ou vai pedir o trancamento dessa ação no Supremo Tribunal Federal por absoluta inconstitucionalidade. E é importante lembrar que surgem todos os dias novos elementos para mostrar como há uma perseguição política contra mim e dois pesos e duas medidas, né? Você falou no Nicolas, falou em mim, né? Falou da perseguição contra aqueles que falam. Agora, se você for de esquerda, você pode falar as maiores barbaridades que não te acontece nada. Ontem mesmo, é uma informação nova, acredito que não tenha saído nenhum meio de comunicação ainda, eu pelo menos não vi, pelo menos não aqueles sérios que divulgam o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Ontem mesmo, Fux decidiu, contrariamente a Michele Bolsonaro, numa ação que ela moveu contra a Erika Hilton, do PSOL, né, moveu uma ação contra ela por calúnia, se eu não estou enganado, por injúria, não sei exatamente qual que foi o crime em tese que ela poderia ter cometido contra Michele Bolsonaro. E o Luiz Fux, ministro do STF, na decisão, disse que Erika Hilton tem imunidade parlamentar em virtude do exercício do mandato de deputado federal e que vai, por isso, ser arquivado o caso, não vai ser levado adiante, porque ela falou nas redes sociais, certo? E que e a decisão do Fux está muito clara, ele diz assim que a imunidade parlamentar é absoluta dentro do recinto do parlamento e precisa ser avaliado no contexto externo, se falar nas redes sociais, depende se tem vinculação com o mandato, ele entendeu que a fala de Erika Hilton tinha vinculação com o seu mandato. Então, isso saiu ontem, a decisão do Fux, completamente contrário ao que disse Flávio Dino, que na manifestação que abre inquérito contra mim, fala que apesar de minha fala ser na tribuna, em tese, eu poderia ter cometido crime, né, de calúnia, de crime contra a honra do policial federal, que eu denunciei, e não foi uma acusação pessoal, foi uma acusação contra a sua conduta profissional, né, e que, além disso, eu poderia ter incorrido em denunciação caluniosa contra o policial federal. Então, quer dizer, um absurdo total. A parte jurídica está sendo bem tratada pelo meu advogado. Há outro aspecto da parte jurídica que são os foros internacionais. Então, outra medida que nós vamos agora tomar nas próximas horas é entrar com uma cautelar na OEA, aliás, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, para garantir que não aconteça nada contra mim, ou pelo menos lembrar que eu sou hoje um perseguido político no Brasil e o que aconteceu com Gustavo Gayer hoje pode a qualquer momento acontecer comigo ou qualquer outro deputado, mas no meu caso com mais fundamentação, porque já estou hoje sendo ilegal e inconstitucionalmente investigado. Esse é o aspecto jurídico. Sob o ponto de vista político, eu só posso dizer que eu vou continuar fazendo aquilo que hoje eu já faço e com mais intensidade, porque isso me dá motivação. Se a intenção deles é nos dobrar, nos ameaçar e reduzir o nosso ímpeto contra os abusadores, pode ter certeza que se enganaram, pelo menos no meu caso, miraram na pessoa errada, e só o que conseguiram fazer foi que o caso do delegado Fábio Alvarez Shor ficasse mais famoso, mais pessoas estão tratando dele, e as autoridades internacionais certamente se debruçarão sobre isso, porque é um caso que envolve, inclusive, uma fraude na entrada no sistema de imigração americano, e vai dar muito pano para ainda nos próximos capítulos. O que está acontecendo em Curitiba? Bom dia, Cris. Tudo bem com você? Tudo bem, Marco. Uma alegria estar aqui com você, Adriles, Paula. Ai, como é o teu nome? Esqueci. Júlia, Luci. A Júlia, desculpa. A Júlia, não tive o prazer ainda de tê-la a primeira vez. Uma alegria, viu? Porque é tanta pancada em reta final de campanha que é bom estar entre amigos um pouco. E eu queria começar, Cris, perguntando para você, né? Nessa trajetória você parece que sofreu todos os ataques e todas as pauladas do sistema. Como que você enxerga? Eu lembro que eu fiz uma entrevista com você no começo do processo eleitoral. Como que você vê a sua aprendizagem,
os desafios e se é possível vencer o sistema em Curitiba. É possível vencer o sistema e vamos vencer. Com muita alegria, meu nome começou a ter projeção nas últimas 3 semanas, conseguimos furar uma bolha que parecia intransponível. Veja, eu primeiro enfrentei a máfia dos partidos, depois que fui convidada, né, pela população curitibana para me colocar a serviço da cidade e aceitei o desafio. Enfrentei a máfia dos partidos porque você não pode concorrer sem um partido. E eles simplesmente foram me negando legenda um atrás do outro e depois todos caíam no mesmo blocão fisiológico, que é o blocão do PSD Curitiba, que já governa a cidade, já governa o Estado, tinha a máquina da Prefeitura e do Estado de forma pesada e querem se perpetuar no poder reelegendo o atual vice. Eles são todos do PSD. Aí foi para lá o Podemos, foi para lá o Republicanos, que vocês lembram, eram os que apoiaram Bolsonaro na tentativa de reeleição, o PL Curitiba, que aqui é presidido pelo ex-deputado federal Paulo Martins, por quem os conservadores curitibanos tinham muito respeito, assim como pessoal de direita do país inteiro, e que simplesmente me negou legenda, e não só isso, depois caiu no colo do PSD também e foi ser o vice do atual vice-prefeito de Curitiba, que quer ser prefeito. Então, é uma máquina de moer mesmo qualquer um que tente vir de fora. Eu tentei por muitos meses conversar com o Novo, foi o partido com quem eu mais conversei, até porque em outros momentos eu tinha muita esperança no Novo, né? Depois aconteceu tudo que aconteceu em nível nacional, mas acreditava que as lideranças locais aqui me dessem espaço, não me deram. Inclusive o Novo depois entrou na máquina de fake news e espalhou em perfis e grupos de WhatsApp que eles não tinham me dado legenda porque eu pedi R$40 mil para entrar para o Novo, uma mentira. Fui obrigada a tirar satisfações, inclusive com o Deltan, que era nosso colega na Gazeta do Povo. Falei, Deltan, veja quem está espalhando isso e mande acabar com a palhaçada, porque eu vou denunciar. E denunciei. Como a gente não pode denunciar para a justiça ou para a polícia, porque a gente não sabe de onde surgiu aquela fake news, eu preciso colocar nas minhas redes sociais. Então, eu fui expondo ao longo do caminho todas essas máfias. Máfia dos partidos, eu consegui só o PMB, que é o Partido da Mulher Brasileira, um partido pequeno, e aí não tem tempo de TV, não tem fundo eleitoral. Simplesmente houve um achaque aos empresários da cidade, a imensa maioria está comigo, mas ao longo dos meses foi me dizendo isso, eu não posso doar para a sua campanha, eu sou obrigada a doar para a campanha do candidato oficial, porque já me ameaçaram de perda de alvará, de perda de contratos com a prefeitura ou com o governo do estado. Então, é um achaque, é um abuso do poder econômico, do poder político, que quando a gente está fora de uma campanha eleitoral, a gente não tem noção. Institutos de pesquisa, também uma máfia. Nós, como jornalistas, né, acompanhamos tanto e conseguimos entender claramente que eles inflam as candidaturas que eles querem favorecer, mas eu não sabia do processo de asfixia das candidaturas que eles não querem que apareça. Nós estamos a 2 dias da eleição e ainda tem instituto de pesquisa fazendo pesquisa em Curitiba sem sequer citar meu nome. E eu sei disso porque os meus seguidores que viraram eleitores, né, os que são aqui de Curitiba, dizem todos os dias para mim, em mensagens diretas no Instagram ou em outras redes, olha, ligaram aqui em casa agora, disseram que era do instituto de pesquisa e queriam saber daqueles nomes em quem eu votaria. Quando eu falei teu nome, eles batem o telefone na cara. Então, é para inutilizar a pesquisa. Ou pior, eu já tive denúncia de entrevistador do Instituto de Pesquisa que espalha fake news. Na hora que a pessoa diz, eu vou votar na Cristina Grêmio 35, eles dizem, ela não é candidata, o registro não foi aceito. Então, é todo tipo de abuso, de mentira, de fake news. E agora, na fase final de campanha, vou contar para vocês em primeira mão, porque eu não tive tempo ainda de fazer vídeo para esclarecer isso. Eu estava a caminho do debate da Globo ontem, os candidatos tinham que chegar entre 10 e 10h30, isso depois de sofrer também a asfixia da imprensa local, que passou meses não só sem me convidar para sabatinas ou debates, mas sem mencionar meu nome. Faziam matérias sobre os candidatos, a disputa, como que as campanhas estavam sendo coordenadas e como que estavam se movimentando e não citavam o meu nome. Era como se eu não existisse como candidata. Sofri inúmeros ataques nas redes sociais de robôs, o que derrubou minha visualização, então a única forma de agir, de me divulgar como candidata. Perdi o selo do Instagram no primeiro dia de campanha, a meta demorou 28 dias para me devolver, selo pago, que eu nunca deixei de pagar. O Twitter, vocês sabem, estão cansados de saber o que aconteceu, então perdi a minha maior rede social, onde eu tinha mais interação com os meus seguidores. Um horror, assim, o que a gente sofre. Mas ontem, a caminho do debate, o primeiro debate, o último para todos os outros, mas o primeiro para mim, né, o primeiro e último,
eu recebi no meu WhatsApp um vídeo que já está circulando aqui em grupos de WhatsApp de Curitiba e de direita, dizendo que a minha empresa é fantasma, eu tenho uma empresa de comunicação, assim como vocês, e por que eles estão dizendo que a minha empresa é fantasma? Olha só, uma empresa que não tem nenhum funcionário. Não tem mesmo, seus idiotas. Quem é dono da empresa e é uma pequena empresa, ele não precisa de funcionário. Eu tenho contador, eu tenho empresa de contabilidade que faz a minha contabilidade. Aí fotografaram a casa, ela funciona na cidade de Cachoeira Paulista, que é a cidade natal do meu marido, e a gente era sócio quando eu abri essa empresa, quando eu saí da TV em 2016 e imediatamente abri a empresa para poder prestar serviços jornalísticos. Eu me associei com o meu marido e a gente colocou como sede a casa onde ele morava lá, antes de se mudar para cá e para São Paulo, que ele se divide entre as duas cidades. Por quê? Porque embaixo, no andar de baixo, uma casa de 2 andares, fica a empresa de contabilidade que nos presta serviço, a gente aluga para eles. Os caras vieram dizer, olha isso, é uma casa, é fachada, ela mentiu para a Receita Federal. Não bastasse isso, acusaram meu ex-marido, que é o pai dos meus filhos, que eu muito respeito, embora o casamento tenha terminado, de ser assassino. Acusaram o meu atual candidato a vice-prefeito de ter sido preso, ele já vem sofrendo várias acusações caluniosas de que ele responde a processos de estelionato, o que é mentira. Ele tem todas as certidões negativas, tanto que a Justiça Eleitoral homologou a candidatura. Então, é assim, é um nojo, é um absurdo. Só que eu consegui reaver meu selo do Instagram, voltar a me movimentar nas redes sociais, consegui fazer a minha rede voltar a crescer, consegui impulsionar conteúdos com doações que eu recebo de eleitores, através de Pix, é uma campanha sem um tostão de dinheiro público. Com esse impulsionamento, eu atingi público curitibano, eles passaram a ver que eu sou candidata, a divulgar minha candidatura, a cidade abraçou de uma forma impressionante, e realmente, nas últimas 3 semanas, eu estourei. Agora, todas as pesquisas são impugnadas pelos outros candidatos, porque eu nunca contratei pesquisa e nunca pedi para impugnar nenhuma, embora eu fosse vítima, né? Então é um absurdo, assim, agora que o meu nome está aparecendo, eles não querem que as pesquisas sejam divulgadas. Eu acho muito, muito rico o seu relato, Cris. O Adriles, como ele vai ter que sair um pouco mais cedo, eu queria jogar uma primeira pergunta para ele, depois a gente roda aqui entre nós. Adriles. Ô, Cris, sempre um prazer ter você entre nós, você que trabalhou conosco, e você como eu, que é comunicadora e é candidato para tentar não só falar, como fazer alguma coisa. Eu queria perguntar a você, muito se fala hoje de uma cisão, de uma divisão da direita. Eu percebi que você, como eu, recebeu o endosso do Pablo Marçal na sua campanha para a Prefeitura de Curitiba. O que você acha dessas novas lideranças, tendo em vista que o pleito para a Prefeitura de São Paulo se nacionalizou de uma maneira impressionante, trazendo, inclusive, críticas do pastor Malafaia, críticas do Tarcísio, agregando novas pessoas. Você acha que isso é uma cisão ou é um amadurecimento do que se chama de direita nacional, criando, pela primeira vez, depois de muito tempo, novas lideranças, não que sobrepujem do Bolsonaro, ninguém está dizendo isso, mas para além do Bolsonaro, o próprio Nicolas, o Gaia, tomando a frente na questão do impeachment do Alexandre de Moraes, tomando a frente em pautas como a crítica ao PSD, ao centrão fisiológico, que enterra o avanço da nação, o avanço de pautas da nação. Essas críticas mútuas, você não acha que é mais fruto, estou fazendo uma pergunta retórica, de um amadurecimento, de uma maior pluralização da direita do que uma cisão? O que você acha disso? Certeza. Primeiro, voto em 44011 em São Paulo, vereador Adriles. Se o meu título estivesse aí, votaria em você. Obrigado, sem pestanejar. Eu acho que você vai fazer uma brilhante carreira na política e a gente precisa realmente ir para a ação. Eu acho que é amadurecimento mesmo, mas eu acho que o que não se comenta muito e é necessário dizer é que não é porque você é de direita, ou que você é de esquerda, ou porque você é judeu, ou porque você é ateu, que você é igual a todo mundo que pensa como você. As pessoas são únicas, né? Nós somos, cada um de nós, um Deus, um representante de Deus na Terra, né? Nós somos frutos da vontade divina. Então, eu acho uma imaturidade querer que todo mundo pense igual dentro do mesmo espectro político. Há divergências dentro da mesma família. Nós somos criados pelos mesmos pais, pai e mãe, né? Frequentando as mesmas casas dos mesmos avós, normalmente os mesmos colégios sendo educados pelos mesmos professores, e somos ou não somos diferentes dos nossos irmãos de sangue. Então, por que a gente deveria ser igual dentro de um mesmo partido ou dentro de um mesmo espectro ideológico? Essa que eu acho que é a discussão que precisa acabar.
né? Aí se é Pablo Marçal, se não é Pablo Marçal, pouco importa. Ele está representando a direita, é com ele que nós vamos. A direita abraçou Pablo Marçal, assim como abraçou Cristina aqui em Curitiba, porque não havia outros candidatos. Ele entrou sozinho para representar a direita conservadora. Mas no passado ele não era. As pessoas mudam, né? Eu vejo com muita alegria esquerdistas que se converteram e que deixaram de pregar aquelas ideias nefastas do comunismo, do socialismo, que não deram certo em lugar nenhum do mundo, e passaram para o lado de cá, para defender o que é certo, para defender a vida desde a concepção. Não tem como ficar defendendo morte dizendo que isso é certo. Para defender polícia e não bandido. É claro que a gente quer que os policiais atuem bem, com humanidade, mas com rigor, né, garantindo a lei e a ordem. E aí ficar passando mão na cabeça de bandido é humanitário? Não, esse discurso da esquerda está errado. Então eu fico muito feliz quando alguém vem da esquerda para a direita e abraça as nossas causas e vem lutar pelos nossos valores. Agora, dentro da direita nós somos diferentes e vai haver divergências. E na hora da campanha política isso aflora, às vezes, de uma maneira muito ruidosa, né? Que eu acho que é o que está acontecendo em São Paulo. Aqui em Curitiba nós estamos numa situação seguinte: 10 candidatos a prefeito, 6 são de partidos de esquerda, e tem extrema esquerda, tem PCO, tem PSTU, tem PSOL, todos com candidatura própria. A gente tem o PSD, que é o do Alckmin atualmente, mas inclusive como o PT não lançou candidato em Curitiba, o PT da Gleisi Hoffmann, o PT do Lula, estão investindo pesadamente nessa candidatura do PSB, né, que é de um ex-prefeito que já foi candidato a prefeito, nunca se elegeu. Ele foi prefeito porque era vice do Beto Richa, herdou a prefeitura quando o Beto Richa saiu para o governo do estado, tentou depois a reeleição, não chegou nem ao segundo turno, e agora acho que ficou mudo, Cris, o seu som. Não sei se entrou alguma coisa aí. Acho que deu uma travada na conexão da Cris. É melhor esperar um pouquinho com ela no bastidor e ver se volta. Mas eu acho, e até a Cris voltar, só queria... acho que voltou aqui. Vamos ver. Acho que agora voltou. Aí, deu foi. um problema de rede, desculpa. Acho que foi meu sinal que falhou aqui. Mas o que eu estava dizendo é que a gente está vivendo uma disputa eleitoral muito ruidosa, e dando um exemplo de Curitiba, nós temos 10 candidatos a prefeito, 6 de partidos de esquerda, PCO, PSTU, PSOL, o PSB, o Solidariedade, que por acaso quem está no Solidariedade é um antigo petista, que foi prefeito de uma cidade aqui da região metropolitana pelo PT, mas não se apresenta assim, né? Então, todos dentro do governo Lula. Aí a gente tem 3 candidatos de centro, que fazem questão de dizer eu sou de centro, como se isso fosse bonitinho, mas estão dizendo que são os representantes do presidente Bolsonaro e da direita. E só eu correndo pela direita e todo mundo dizendo que eu não tenho o apoio de Bolsonaro, quando ele já me deu o apoio, já me chamou a Brasília, tirou uma foto linda comigo, bem alegre, bem descontraído, falou para eu usar nas minhas redes sociais. Comecei a ser chamada de charlatã. Ele deu uma entrevista para o jornal Gazeta do Povo, falando, eu autorizei, eu recomendei, ele disse, eu tenho uma relação de amizade, até exagerou, né? A gente tinha uma relação de fonte jornalística mesmo, eu respeito ele como autoridade da República, que foi eleito, e como presidente de honra de um partido. Agora, o partido dele em Curitiba tomou outro rumo, resolveu se aliar com o PSD, fazer o quê? Né? E vieram usar o material dele e dizer que ele apoia o candidato do partido. O curitibano foi entendendo ao longo do processo, até pelas inúmeras perseguições a mim e por toda a injustiça do processo eleitoral em si, que eu fui expondo, né, a duras penas ali nas minhas redes sociais. O curitibano foi entendendo, abraçou. Nós queremos uma cidade que respire, que volte a ser exemplo para o país e que não fique sendo governada por pessoas que se dizem de direita, mas bajulam Lula, né, o atual prefeito, foi o primeiro prefeito do país a elogiar a indicação de Flávio Dino para a STF, né, fica passando pano aí para essa censura, essa ditadura da toga, deu condecoração para o Barroso pelos excelentes serviços prestados na pandemia aos curitibanos. Isso é verdade, isso é o mais bizarro. Isso é o mais bizarro. E aí vem dizer que o vice-prefeito é o candidato da direita, o cara que ficou 8 anos encostado nesse governo lulista. É uma piada, né? Queria jogar para Paula, para Júlia. Vocês têm pergunta? Para Cris? Cris,
Prazer estar contigo aqui, minha candidata. Se eu votasse em Curitiba, eu votaria na Cris Prefeita, 35. Mas eu queria, assim, acredito que a maioria da audiência aqui já te conhece, mas eu gostaria que tu explanasse um pouquinho mais justamente sobre isso. A gente está vendo, inclusive saíram pesquisas, que a maioria dos brasileiros se identifica como direita no espectro político. E tem muitos espertinhos, raposas do meio político, que percebendo isso estão botando sua camisetinha verde e amarela e dizendo que são da direita. E um caso muito emblemático é justamente o PSD, que é um partido que, pelo menos aqui no Sul, tem diversas pessoas que saíram do PT e foram para o PSD, e com a mesma agenda. Então, eu queria saber de ti se isso está acontecendo em Curitiba também, para que tu pudesse explicar melhor para o pessoal por que, infelizmente, o PL está, em alguns municípios, agindo em favor da ditadura que acontece no Brasil. Especificamente no caso do PL-PSD em Curitiba, é por uma relação de amizade entre o presidente do PL municipal, o ex-deputado Paulo Martins, e o governador Ratinho Júnior. E isso quem diz não sou eu, por estar, nesse momento, adversária da candidatura do candidato que ele escolheu e onde ele está como vice. É porque ele deu inúmeras entrevistas ao longo da vida. Paulo Martins não é curitibano, Paulo Martins nasceu no interior de São Paulo, ele veio para Curitiba, não sei com que idade, mas ele tinha uma amizade com a família Ratinho, porque a cidade original do Ratinho Júnior, que é o governador, e do Ratinho pai, que é o dono do SBT aqui no Paraná, a cidade deles no norte do Paraná é muito próxima da cidade natural de Paulo Martins. Isso é o que eu fiquei sabendo através de entrevistas que o próprio Paulo Martins sempre concedeu aí, sem nenhum pudor, sem nenhum problema, e não há problema nisso. Ele é amigo pessoal da família Ratinho, quando veio morar em Curitiba, hospedou-se na casa dos Ratinhos, até onde me dizem, né, do que a gente ouve falar de Paulo Martins, em ambientes fechados, ele chama Ratinho pai de pai adotivo, Ratinho filho, que é o nosso governador, de irmão adotivo, então há uma relação muito próxima de amizade, e eu acho, inclusive, nobre que ele tenha essa gratidão. Ele tem gratidão também porque conseguiu o primeiro emprego dele, como radialista, numa das emissoras do SBT, da família Ratinho. Então, ele tem essa gratidão a Ratinho. Isso faz dele um não bolsonarista? Claro que não, ele foi um deputado fiel ao governo Bolsonaro, a gente acompanhou isso. O problema é que agora, na eleição municipal, ele recebe ordens e obedece ordens de Ratinho. Ele não ouviu o Bolsonaro, ele não aceitou o meu convite para ser vice na minha chapa. Bolsonaro queria isso, uma frente conservadora em Curitiba, isso foi dito a mim pelo próprio Bolsonaro numa reunião em Brasília, para a qual eu fui convidada, né? O candidato do PSD de Curitiba, que Paulo Martins resolveu apoiar, nunca foi chamado para uma audiência fechada com o presidente Bolsonaro. Não tem uma única foto descontraída com o presidente Bolsonaro. Não tem relacionamento de conversas, de troca de experiências políticas com o presidente Bolsonaro, mas em todos os materiais de campanha, numa montagem, ele, Paulo Martins e Bolsonaro ao lado, e em todos os vídeos, especialmente nos últimos dias, ele diz: eu sou o candidato da direita, representante de Bolsonaro em Curitiba. Então, é assim, é uma desfaçatez para quem ficou 8 anos pendurado num governo lulista, bajulando junto com o prefeito Lula, enaltecendo Lula nas inaugurações de obras, elogiando, né, isso quem fez foi o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, elogiando Flávio Dino, dando medalha de condecoração para Barroso, o vice-prefeito calado, quem cala consente, e agora vir se dizer representante da direita. Mas eu acho que é uma questão bem pontual a nossa aqui em Curitiba, sabe, Paula? Não diz respeito a essa confusão do próprio PSD em nível nacional. O PSD é parte do governo Lula, o PSD é, no momento, o principal responsável pelo estado de censura implantado no Brasil, sim, pela perseguição a inocentes, pelo aparelhamento com petistas ou com esquerdistas do STF, que é o nosso Tribunal Superior, né, é o nosso Supremo Tribunal Federal. Então, por que eu falo isso? Porque Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que é quem empaca, né, o respirar de justiça no Brasil, impede que a lei seja cumprida, que os outros senadores votem os pedidos de impeachment, é ele, presidente do Senado, é do PSD. E eu sempre gosto de lembrar da dona Elisiane Gama, senadora, sim, pelo Maranhão de Flávio Dino, que foi capacho ali de Flávio Dino na CPMI do 8 de janeiro, e que criou aquele relatório fake com 800 páginas de narrativas absurdas, querendo inventar um golpe de Estado que nunca houve, uma tentativa de golpe que nunca houve,
né, um terrorismo que nunca houve, que não foi atrás dos vândalos, os verdadeiros bandidos do 8 de janeiro, e que fez com que centenas, milhares de inocentes aí pagassem por crimes que não cometeram no tribunal errado. Ela plantou essa narrativa e, detalhe, todos os integrantes da CPMI do 8 de janeiro do PSD votaram pelo indiciamento de Bolsonaro como mentor do golpe do 8 de janeiro. E agora o pessoal do PSD vem dizer que é PL e é Bolsonaro? É inadmissível. É óbvio que o presidente Bolsonaro está contra essas chapas e, por isso, aqui em Curitiba, ele sequer apareceu no primeiro turno. Percorreu o Paraná inteiro, mas passou batido por Curitiba. O curitibano entendeu e está comigo, nós estamos... Acho que sumiu de novo o som da Cris. Às vezes dá uma osciladinha na internet. Deu uma mini travada. De novo a gente vai esperar só destravar. Eu já queria agradecer o Adriles, que eu sei que ele tem horário. Adriles, beijo no coração. Uma ótima sexta para você. Que linda trajetória. Um dia eu te levo para a loja das gordinhas. Aliás, das magrinhas. Beijo, Adriles. A porta dessas eleições... A Cris está no bastidor, ela já vai entrar. Não, mas deixa eu me despedir do público, não posso? Achei que você ia falar da loja de magra, desculpa, perdão. Não, a porta de entrada das eleições, ela cabe magros, cabe gordos, cabe democratas, cabe todo o princípio de pessoas. A democracia cabe todo tipo de opinião, magra, gorda, mais radical, mais incisiva, até as mais levianas, como dizia o Alexandre de Moraes. O que não cabe é a porta de um autoritarismo e de um tipo de eleição que é manipulada pela justiça que deveria zelar por ela. Então, vote com consciência, entendeu? Ainda que a gente tenha que combater a própria justiça que se voltou contra o Brasil, o princípio de justiça é exatamente combater o opressor. Se Cristo, lá na época do Cristo, se ele eventualmente ficasse nessa onda, o Império Romano contra mim, se os apóstolos de Cristo, eu não estou me comparando com Cristo, fizessem exatamente esse tipo de raciocínio, o Império Romano vai nos esmagar, nós somos 12 e mais meia dúzia. A gente não teria visto exatamente a ascensão do cristianismo que se transformou no moto propulsor da humanidade desde a aparição e a crucificação de Cristo. Então, vote com consciência. Pode parecer desesperançoso o cenário, mas é a sua ação, é sua vontade, é seu mérito que vai reconstruir a democracia no Brasil. Obrigado, Adriles. Beijo no seu coração. A Cris voltou agora. Oi, Cris. Desculpa essa travadinha. Eu queria, Cris, jogar um superchat, pedir para você também terminar aquele ponto que você estava fazendo, mas tem um superchat para você aqui. Vamos lá. Vamos jogar o superchat que mandaram para Cris. Marlene Prels. Ei, Cris, minha irmã e familiares que moram em Tarumã irão votar em você. Obrigado, Marlene. Um beijo para você. Aí você estava fazendo uma Marlene e os moradores do Tarumã. Eu queria já também... Eu posso falar? Pode, claro. Eu queria cumprimentar a Cris e dizer que o seu relato, ele me traz muito orgulho, porque dá para a gente perceber a sua resistência, a sua força e o quanto você deposita energia naquilo que você acredita. Você não se rendeu e é de gente assim que a gente precisa. E a minha palavra para você é: o Zema, na última semana, ele tinha menos de 2% das intenções de voto. E ele ganhou, isso eu estou falando em 2018. Então, a eleição só acaba quando termina. Então, acredite na sua candidatura, porque eu acompanho de longe e estou vendo uma reviravolta acontecer, e muito porque você expôs a verdade. E eu acho que esse momento que nós estamos vivendo no Brasil, ele é extremamente rico, porque as pessoas estão começando a perceber que o que importa é a essência do outro. Não é o partido que ela está, não é a roupa que ela se veste. A gente vê muito pastor, por exemplo, né? Eu sempre discuti isso aqui em Brasília, sabe? Mas então eu vou votar só se for em pastor. Peraí, analisa quem é a pessoa. Pelo amor de Deus, né? Eu não sei se você sente muito isso, Cris, mas eu sinto sempre muito machismo também, né? A mulher, ela tem uma dificuldade a mais de ter credibilidade na hora de fazer a campanha dela. Eu sinto isso, as minhas mentoradas também sentem isso, mas o que eu quero te dizer é que siga firme e eu fico muito feliz com a sua guinada. Vou perguntar para você. Você sendo eleita, você vai ter uma Câmara talvez com nenhum vereador do seu partido.
certo? Vai ter. Vai ter? Tá. Vai ter. Mas Eu já estou no segundo turno. Eu já estou no segundo turno e isso já capacita o meu partido a colocar vereadores. A gente calcula entre 3 e 4, mas eu tenho fé que a gente consiga eleger mais até. São quantos vereadores no total? No total são 38. E só um detalhe para você terminar de formular a tua questão aí. Curitiba é uma cidade onde 65% da população se diz conservadora de direita. Nós temos 38 vereadores, só 2 se dizem de direita. Então, falta representatividade ali na Câmara Municipal. Bom, bem falado, e a gente entende que a eleição de vereador ela tem uma lógica, né? Não necessariamente relacionada à ideologia. Mas eu queria perguntar para você, Cristina, vamos supor, então, que na melhor das hipóteses vocês elejam 4 vereadores. Como é que você vai fazer para aprovar, por exemplo, o orçamento público, que é uma lei que depende de maioria simples, certo? Como é que você vai fazer para governar considerando esse nível? Não vou falar baixo, mas uma divergência partidária intrínseca com a maioria dos vereadores que será eleita? Sabe que essa pergunta é bem importante, Júlia. Agradeço pelos elogios. A gente está aqui representando também as mulheres com muito orgulho. Curitiba nunca teve uma prefeita mulher, então é uma alegria mesmo poder levar as mulheres para a prefeitura através dessa representação. 331 anos de história, nunca teve uma mulher na prefeitura. Mas em relação à suposta oposição na Câmara, acho que a principal informação que eu posso trazer para o eleitor, até para dar uma tranquilidade, e já respondendo a tua pergunta, inúmeros candidatos a vereador dos demais partidos que pularam no blocão do Centrão Fisiológico do PSD estão comigo. Então, tem muita gente fazendo campanha solo, está fazendo campanha para si próprio, pelo seu número, pelo seu partido, mas pedindo que as pessoas não votem no candidato do PSD, que é do blocão em que o partido dele se jogou, e sim em Cristina Grêmio 35. Então, eu já sei só por isso que eu terei muito diálogo com os vereadores eleitos, sejam de quais partidos forem. Segunda questão, até aqueles fisiológicos que são mais fiéis a essas alianças espúrias que são feitas. E por que essas alianças são feitas? E é isso que o curitibano entendeu, a gente precisa combater isso. Por que todos os partidos grandes negam legenda para quem é de fora? Né? Porque eles não querem que você entre com uma nova forma de governar, que traga os seus valores, a sua decência, a sua ética para dentro do serviço público, porque eles estão acostumados com o famoso toma lá da cá. Então, eles se juntam todos os partidos e ali tem, nesse blocão tem o PSD no comando, com o PL de vice, o Novo caiu no colo, tem o MDB, dispensa apresentações, e aí tem partidos ali que a gente não conhece muito a ideologia, como o Avante, por exemplo, enfim, tem outros aí no blocão fisiológico. Como é que pode se esperar ética, esperar um governo técnico de alguém que juntou esse nível de divergências ideológicas no mesmo bloco? Todas as secretarias, todas as regionais da prefeitura, obviamente já prometidas para partido XYZ, é mais do mesmo. É exatamente o famoso presidencialismo de coalizão que Lula prega e que Lula pratica, que resulta em petrolão, que resulta em mensalão e nessa esbórnia aí com dinheiro público que a gente está vendo no Lula 3. Então, é isso que o curitibano entendeu e é para isso que ele está dizendo não. Mas os vereadores, os candidatos a vereador que precisavam de legenda, que já tinham essas legendas, caíram fora, não aceitaram essa forma de fazer a campanha, já estão fazendo uma campanha diferente e é por isso que eu tenho muita certeza de que terei sim diálogo aberto com os vereadores eleitos, mas eu peço votos para os vereadores do meu partido 35, porque, embora seja um partido novo, que pouca gente conhece, Partido da Mulher Brasileira, existe só 9 anos, não tem nem deputados estaduais, conseguiu eleger deputados estaduais em alguns estados, mas na janela partidária eles fugiram para outros partidos para ter fundão eleitoral, para poder fazer os acordões, então eles não eram conservadores. Esse partido aqui no Paraná proíbe coligação com partidos e candidatos de esquerda, portanto eu já me sinto bem abrigada, embora não seja um partido conservador, a gente sabe que não há no Brasil. Vou dialogar, Júlia, vamos ter que fazer muita lei municipal. Eu estou no meu plano de governo propondo, por exemplo, a anistia a todos os multados da pandemia, e houve muita perseguição a empreendedores, a empresários, a pessoas físicas, e isso precisa ser aprovado na Câmara. Eu estou propondo, por exemplo, e aí acho que não passa pela Câmara, mas eu quero a força do Legislativo comigo, reintegração ao trabalho de professoras
de médicos, de enfermeiros e de guardas municipais demitidos e pessoas do administrativo da prefeitura também, porque não se vacinaram. E isso 2 anos depois do fim da emergência sanitária. E detalhe sórdido, o Paraná tem lei estadual que proíbe o passaporte sanitário, o que significa que o atual prefeito e o atual vice-prefeito que quer ser a continuação, que quer se eleger prefeito, não só foram desumanos e cruéis e ingratos, demitindo funcionários públicos que se dedicaram à cidade durante a pandemia, porque não tinham se vacinado, e isso depois de já decretado o fim da pandemia, mas desrespeitaram lei estadual. Então, o plano de governo vai precisar do apoio do Legislativo, não tenho dúvidas de que terei esse apoio, essa abertura e esse diálogo com todos que se elegerem. Queria agradecer demais Cristina Gremel, pessoal, tá dando uma exclusiva aqui pra gente, uma entrevista sexta-feira, logo antes da eleição que vai acontecer nesse domingo. Cris, quero te desejar toda a sorte do mundo, a competência eu sei que você já tem, espero que dê tudo certo na sua jornada, estamos torcendo aqui por você, de coração, adorei. Pessoal, acho que vale muito a pena fazer vários recortes dessa entrevista aqui, a gente está com 18 mil pessoas ao vivo, em vários canais, vou pedir para todo mundo também curtir o canal do Fio Diário, entrem, se inscrevam e ativem todas as notificações do canal do Fio Diário. Ajudem, assinem, que é muito importante, e deixar um agradecimento especial para a Cris. Pode contar sempre com a gente, Fio Diário está de portas abertas para você, Cris. Obrigado, volto como prefeita com muita alegria, viu? Se Deus quiser, será no primeiro turno. Essa foi a falha de áudio ali da última instabilidade de rede. Eu estava dizendo que a gente está num esforço grande, não paro com a campanha, tenho agenda lotada hoje, amanhã e domingo de manhã já vou votar. A gente quer muito vencer no primeiro turno para que o curitibano impeça quem quer que pudesse vir a entrar comigo no segundo turno de gastar 5,5 milhões, porque eles têm esse dinheiro no fundão eleitoral e estão gastando, já gastaram juntos os candidatos à prefeitura de Curitiba que têm fundão eleitoral, 34 milhões de reais só na primeira fase da campanha, na pré-campanha e na campanha agora de primeiro turno. Então, vamos impedir que eles gastem mais 5,5 milhões. Eu cobrei, viu, Paula, num debate que eu fui convidada, um debate presencial na PUC, na PUC não, na Universidade Federal, um candidato do Centrão teve a audácia, a petulância de se despedir dizendo aqui é a luta do Davi contra Golias. Aí ele foi o último a falar, saiu, eu falei, que trucada foi essa? Como Davi contra Golias, você está com 12 milhões de reais na conta, deixa de ser descarado. União Brasil, o candidato do União Brasil, soltou essa, então eles enganam o eleitor o tempo todo, mas não tem. Aí eu falei, aí ele disse, não, mas o dinheiro não é meu, é do partido. Eu falei, então cobre do partido. O Rio Grande do Sul pediu encarecidamente que o dinheiro do fundão eleitoral fosse lá para ajudar a reconstruir. Nenhum partido deu um tostão para o Rio Grande do Sul se reconstruir. Vocês estão a duras penas aí tentando restabelecer a vida, né, e as cidades, e poderiam ter tido uma ajuda tão grande. Aqui em Curitiba foram 34 milhões jogados no ralo, porque nenhum de nós quer que o nosso dinheiro seja usado nas campanhas. Eles estão usando para as campanhas deles. Então, é isso. Me ajudem a vencer no primeiro turno, porque a gente impede que o candidato que fosse para o segundo turno comigo gaste mais 5,5 milhões de fundão eleitoral. Beijo para os gaúchos, viu, Paula? Continuo com vocês. Obrigada, Cris. Beijo para todos os censurados, os patriotas perseguidos. Fui a única candidata a prefeita de Curitiba que esteve no 7 de setembro, subi no caminhão do Marco, falei lá sem nenhum medinho, né? Eles têm medinho, eles são de direita, mas eles têm medinho de se posicionar. A gente se posiciona e aponta o que está errado. Então, sigo junto com todo mundo da direita nas nossas batalhas. Obrigado, Cris. Uma ótima sexta para você. Boa campanha nessa reta final. Pode contar com a gente. Um beijo. Fica com Deus. Obrigada. Beijo. Um beijo para vocês. Bom programa. Preparem-se, porque agora vai a segunda. Segunda extrema-direita do programa, na cara de todos nós. Eu vou passar aqui. É um trecho um pouco longo, mas respirem fundo e absorvam na sua integralidade o Valdemar Costa Neto. O senhor fala em dar anistia também para o Bolsonaro, para ele voltar a se eleger, né? Mas como a Ana está destacando, ele tem a condenação do TSE, 2 condenações. Uma delas, ele tentando se insurgir contra as urnas eletrônicas, né? Ele fez uma operação para tentar desacreditar as urnas eletrônicas que se configurou num crime eleitoral. E a gente viu agora recentemente, o senhor não estava lá porque você não pode estar, mas ele ao lado do Ricardo Nunes, voltando a criticar e falar que teve fraude nas eleições por causa das urnas eletrônicas. O senhor acha que uma pessoa que insiste neste crime de desacreditar as nossas urnas merece voltar a ser elegível?
Olha, esse é um problema, porque nós temos um problema desse com o pessoal dessa extrema mais forte que não acredita nas urnas. Mas é o Bolsonaro, presidente. É o Bolsonaro. Sim. Mas eu quero te dizer o seguinte, que eu sempre acreditei nas urnas. Eu sempre acreditei. Eu, quando assinei aquele documento, depois do segundo turno, assinei porque o Bolsonaro não quis assinar. Por quê? Ele falou, não, assina você que é presidente do partido. Tinha que ser ele como candidato para assinar. E esse foi um problema grande que eu passei lá, porque eu sempre acreditei nas urnas. O Murilo, da Paraná Pesquisa, chegou para mim na sexta-feira e falou, nós vamos perder por 2 milhões de votos. Falei, mas isso não é nada de 120 milhões que nós vamos ter. Aí ele falou, não. Eu falei, isso pode mudar. Ele falou para mim, difícil, Valdemar, quem está crescendo é o Lula, não somos nós. E perdemos por 2 milhões de votos. Agora todas as pesquisas bateram em todo lugar. 43-43, lá em Fortaleza. Falei, perdemos a eleição. Por quê? Eu estava chateado ontem por causa disso, antes de sair o resultado, antes de começar. Por quê? Quem vinha crescendo era o PT. Ele não ia parar de crescer no dia. Então, quer dizer, isso tudo, eu confio, sempre confiei. E todas, veja o caso de Belo Horizonte, bateu 100%, desde que começou a campanha nós estamos com essa diferença lá. Bom dia, Adriles Jorge. Tudo bem com você? Bom dia, Flor do Dia. Bom dia, Esté. Bom dia, meu caro Paulo Cogos. Bom dia a todos. Ó, eu tô achando interessante isso, porque o cara tá falando, o Valdemar, ele tá falando da eleição de Fortaleza, o cara sacou qual que era do gráfico numa diferença de 10 mil, 11 mil votos. Porque o gráfico tá chegando, aí passou, eu vi aqui a passar, fiquei triste, porque foi 11 mil votos. Acho que 11 mil votos nem a mãe de Ná consegue prever. E ela é boa nisso. Não sei se ela tá viva ainda. A mãe de Ná é boa nisso. Mas eu quero jogar, Adriles. Bom dia, Adriles Jorge. Que alegria tê-lo aqui conosco. Eu queria entender esse raciocínio do Valdemar Costa Neto, Cogos, e eu queria começar por você. O que ele quer dizer por essa extrema, ou essa coisa mais extrema que ele falou? Ele falou de alguma coisa de extrema. Eu não sei se ficou claro. Ficou claro para você quem ele estava chamando de extrema? Extrema direita? Ele está xingando a direita de verdade. O que aconteceu aqui no Brasil nas eleições foi um desastre. Eu sei que o site Poder 360 foi lá dizer que a direita foi vitoriosa nas eleições porque conquistou a maior parte dos municípios. Isso é mentira. Nós não temos direita no Brasil. Infelizmente, aquela frase dantesca que o Lula falou, comemorando a sua hegemonia ditatorial de esquerda, é verdade. Não teve praticamente nenhum direitista nas capitais, nem nas cidades acima de 200 mil habitantes. O que aconteceu é que nós voltamos à velha estratégia das tesouras. Nós tínhamos a possibilidade de nos libertar dessa estratégia das tesouras com a extrema-direita. A extrema-direita, e eu sou de extrema-direita, é a única solução. Agora nós voltamos a ter o esquerdismo escancarado, aí, Boulos, PT, esse tipo de coisa, e aquela centro-esquerda que finge que é direita, o PSD, que é o partido que mantém o Xandão no poder, etc., que foi o grande vitorioso aí das prefeituras, e foi lamentável. E o Valdemar da Costa Neto não passa de um caciquezinho partidário de quinta categoria que transformou o PL numa empresa de eleger centristas. Ele colocou 2 ou 3 puxadores de voto ali e botou um monte de gente do centrão. E aí o que eles fazem? Eles colocam ali a força do nome do Bolsonaro, que por ter sido um bom presidente tem muita força no seu nome, mas ao mesmo tempo, como ele está achacado, chantageado, eu não posso entrar em detalhes, ele não pode apoiar nomes de direita de verdade. Então o Bolsonaro fica se ajoelhando diante de uma porcaria de um cacique partidário, não é nem por culpa dele, é porque você sabe como é que funciona no Brasil, não tem justiça. Nós estamos numa ditadura judiciária, não tem muito que o Bolsonaro possa fazer, ele devia ter ido embora do país quando podia. E agora fica o Valdemar da Costa Neto tentando deslegitimar a direita de verdade para tentar consolidar o nome dessa falsa direita. Essa falsa direita que aceita aquela fraude, que nós não podemos também entrar em detalhes, né? Afinal, nós vivemos numa ditadura, não podemos falar disso, não podemos falar de outras coisas erradas que tem por aí. Agora, sim, a extrema-direita é a única que tem coragem, é a única que enxerga a verdade de que nós estamos vivendo num circo fruto de fraudes. Só que eu também não quero ser preso, também não posso falar qual fraude eu estou me referindo objetivamente. Eu olho para essa situação toda, Adriles Jorge, Esté Papaiano e Cogos, e eu não deixo de ficar toda hora obcecado pela ideia, pelo conceito da janela de Overton. Para Globo, Curitiba era direita versus direita. Para Globo. Para o PT. Agora, para mim, não. Para mim, o cara que ganhou em Curitiba não tem absolutamente nada de direita.
Ele pode usar aquele tempero, aquela embalagem do discurso, do liberalismo econômico, do empreendedor, para enganar a trouxa. Mas o cara tem todo o DNA autoritário ali na construção do raciocínio dele, das propostas dele, Adrilho Jorge. E eu queria jogar isso para você, porque o Valdemar, quando ele fala em extrema-direita, etc., não dá para saber o que é isso na cabeça desse cara. Agora, eu consigo falar para todo mundo que assiste o Show da Manhã que eu, como cidadão, eu tenho totalmente a possibilidade de questionar o processo eleitoral do começo ao fim. E também qualquer pessoa, não é só quem não participa do jogo político ativamente como postulante, mas qualquer pessoa, Adriles, pode ter dúvidas, pode desconfiar do processo eleitoral, meu Deus do céu. Senão isso daqui, por definição, não é uma democracia livre. O conceito de extrema-direita é utilizado por uma extrema-esquerda que comanda o país através da cultura, através da mídia, através da política e através do judiciário para tentar dirimir, diminuir e absolutamente executar a opinião de quem não comunga desses princípios de extrema-esquerda. Isso é utilizado, inclusive, para um jogador negro que eventualmente não ganhou a bola de ouro. É visto como extrema-direita quem não premia obrigatoriamente alguém que seja eventualmente identitário. Tem que ser negro, tem que ser mulher, tem que ser gordo, tem que ser anão, qualquer coisa que eventualmente não caiba na narrativa de uma extrema-esquerda que impõe o epíteto de extrema-direita para quem não se adequa aos seus princípios. Então, se você não premia um jogador que é negro, com a bola de ouro, você é considerado um racista, você é considerado de extrema-direita. Se você não faz uma ode, um elogio a uma atleta trans, que eventualmente soca uma mulher no MMA, você é visto como extrema-direita. Se você acha que a ideologia de gênero, que é impor a cabeça de uma criança, que ela pode ser homem ou mulher quando ela bem entende, se você discorda disso, você é visto como extrema-direita. E o conceito deturpado de extrema-direita, nazi, fascista, é alcunhado em você e você não vale nada, absolutamente nada. Você vira um proscrito social. A sua opinião é passível de criminalização, de censura, e você é passível de prisão. É assim que atua de maneira antidemocrática, isso sim, antidemocrática, um ativista. E um ativista que está aboletado na mídia, na Globo, nas redes sociais, no judiciário, na política. É essa maneira antidemocrática de destruir qualquer tipo de adversário, colocando-o como um nazi fascista de extrema-direita. Desde o âmbito cultural, ao âmbito do esporte, ao âmbito político. Nesse sentido, é que o Dom Valdemar entra nessa onda. Valdemar não é nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, nem nada, é oportunista. É um presidente de partido que está surfando, entre aspas, na onda bolsonarista, e diz: eu não posso contestar as urnas, eu não posso contestar o processo eleitoral, e quem eventualmente o contesta é de extrema-direita. Ele sabe que o Bolsonaro contestou as urnas eleitorais. Não sou eu que estou falando, não, o Bolsonaro. Ele sabe que o Bolsonaro contestou de maneira correta o processo eleitoral em que o TSE agiu de maneira absolutamente parcial. Então ele está jogando o Bolsonaro na cova dos lobos. Porque é do princípio democrático você contestar as urnas, é democrático você contestar a lisura do processo eleitoral, é do princípio democrático contestar o que você bem entende. É isso, você não pode cometer crime. Crime é pedofilia, é assassinato, é tráfico de drogas, ou coisa do tipo. Contestar alguém que está dentro das instituições é completamente, absolutamente, e é um dever democrático. Então, o que o nosso querido Valdemar está fazendo é jogar o jogo da grande mídia esquerdista. Se eventualmente isso vai lhe oferecer dividendos eleitorais, bom para ele. Aí a gente volta na pauta de ontem. A direita que sai emergida desse processo eleitoral é essa direita, do tipo do Valdemar. É uma direita fisiologista, é uma direita complacente aos abusos, é uma direita permitida por essa ditadura do STF que manda você pensar de acordo com o que ele quer. Senão, você é visto, como o Valdemar fala, como o Valdemar da direita fisiológica, do centrão fisiológica, diz, como de extrema-direita. Eu estava ouvindo isso, Sté. Só um segundinho.
Tá? Tá mudo, Marco Antônio. Marco Antônio tá mudo. Perdão, Tá mudo. Perdão, já entrei aqui, foi mal. Mania. Esté, eu queria te ouvir a respeito dessa questão, porque quando a gente... E eu tô percebendo uma nova situação, né, diante de toda a loucura que a gente está assistindo aqui, que parece que as feridas estão abertas, parece que existe um processo interno de depuração da direita, não sei até onde vai, não sei entender direito as consequências desse fenômeno. A gente pode colocar Pablo Marçal, a gente pode colocar Centrão, a gente pode colocar o Columbre, mas o que eu vejo é um clima extremamente ruim. Eu não consigo enxergar que você vê, inclusive, a linguagem corporal do Valdemar Costa Neto e fala, pô, isso não tem nenhuma correlação, nenhum vínculo com aquela manchete, a direita ganhou as eleições, a direita saiu fortalecida desse processo eleitoral. Eu vejo um cara acuado, amedrontado, falando o que ele vê, que quer, né, que seja dito por ele. Eu vejo um cara que está buscando súplicas ao Supremo Tribunal Federal, ele fala isso numa entrevista também para André Sadi, suplicando coisas constantemente ao Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, passa uma mensagem de uma direita que, se depender do PL do Valdemar Costa Neto, ela vai tentar, de alguma forma, né, continuar nesse joguinho de nós vamos tentar todos os recursos no TSE, no Supremo Tribunal Federal. Como que você enxerga isso, Esté? Assim, você falou processo de depuração, e eu preciso juntar uma coisa que o Cogos falou com isso, e o que eu vejo não é processo de depuração, mas autofagia pura e simples, tá? Porque, vamos lá, hoje a gente está vendo que existe a direita, que abre uma aspas, verdadeira. O problema é que essa direita verdadeira signa demais as pautas da esquerda o tempo todo, e utiliza desse artifício de eu vou usar a estratégia da esquerda para poder avançar na direita, mas simbioticamente não está utilizando os artifícios e as ferramentas, mas literalmente fazendo o que a esquerda faz para si, entende? Em que ponto eu quero chegar? Isso colocado... Quais são os pontos aqui que eu acho muito complicados do Valdemar da Costa Neto, e ainda resgatando um pouco do que o Cogos falou. Hoje, o que o Valdemar ele procura ter, né, no PL são literalmente 2 ou 3 puxadores de voto, porque ele sabe que para o legislativo é aquilo que dá grana, né, para o fundo partidário. Então, 2 ou 3 puxadores de voto no legislativo para conseguir carregar a turma do Centrão, mas, ao mesmo tempo, não prejudicá-lo eleitoralmente. Se colocar muitos de direita, acaba que esses do Centrão vão ficar de fora do sistema do processo eleitoral e não vão entrar porque os outros de direita que estiverem ali dentro do processo não vão permitir com que isso aconteça, vão ter mais votos do que eles. Isso colocado, foi isso que a gente viu, tá, no cenário eleitoral de São Paulo e em outras capitais. Se vocês verem, teve muita gente reclamando que não conseguiu legenda no PL, que não conseguiu, porque por determinados motivos ali tinha uma restrição a quantos direitistas poderiam concorrer. Tá, tudo bem. Isso posto, pensado, colocado para o lado, ele vem com esse papo de extrema-direita, e quando a gente vê como que a coisa está se rodando em rede social, a gente vê também que os nossos melhores quadros hoje, eles estão sendo literalmente difamados por diversos motivos, estão sendo expurgados como se fossem algum tipo, como se eles tivessem feito alguma coisa errada. Aqui a gente pode sim tratar de que a gente tem quadros que são neófitos diante do Congresso Nacional, que não é um demérito, mas são extremamente bem intencionados e puros quando se trata de querer avançar a direita dentro das pautas. Não tem a malícia que tem um Valdemar da Costa Neto, e para mim isso é um mérito e não um demérito. Então, Marco, eu vou te falar uma coisa, a gente está hoje num momento que a direita ela tá correndo um risco muito grande, inclusive de deixar de existir.
tá? Porque a gente não tem ainda, após 10 anos, tá? Uma organização da qual a gente consiga dizer assim, a gente tem metas em 5, 10, 15 anos, como a esquerda tem. A gente não tem um lugar para discutir essas coisas internamente, então tudo é colocado para a rede social, para os canais de YouTube e, pior, quem resolve falar de quem não pode ser criticado, porque existem pessoas que a gente tem hoje como fulano e ciclano não pode ser criticado, senão você é traidor, senão você é isso, senão você é aquilo outro, vários rótulos. As pessoas são literalmente expurgadas, deixadas para trás. Isso, a gente precisa trabalhar isso. A gente precisa ter um lugar para que a direita consiga discutir política sem que a depuração se torne autofágica, assim, que a gente se fagocite a ponto de deixar de existir. É isso que eu acho. E que o Valdemar contribui para isso, tá? Eu acho interessante essa reflexão da Esté, e eu queria só frisar uma coisa. O que foi, Adriles? Não estou te entendendo. De direita. A questão é que o Valdemar sempre foi um oportunista. Ele vai para onde o poder está. Ele é o centrão fisiológico que é escamoteado, que é travestido de direita, que dizem que a direita venceu. Quem venceu foi gente como o Valdemar. É essa direita que venceu? Não é direita. É oportunismo. O que eu não... Coisa? Diga. Eu concordo com o Adriles que você nem precisa ser de extrema-direita para entender que houve fraude, para entender que existe uma falsa direita, para entender coisas que são óbvias a qualquer pessoa que use a faculdade da razão. Agora, a solução para essa palhaçada toda está na extrema-direita. Só a extrema-direita oferece as soluções verdadeiras para essa situação. Não, então, mas o meu problema é a questão conceitual também. Eu gosto de dar um passo para trás, porque, Cogos, eu divirjo de você em alguma medida sobre o conceito. A gente vai tentar, de novo, vamos lá, vai. Se a gente está querendo se tornar gregário, só um segundo, Adriles, deixa eu só fazer o raciocínio aqui, 2 segundos. Se a gente está buscando criar movimentos gregários, se a gente está numa situação de ditadura da toga, do Supremo Tribunal Federal, se a gente está buscando mostrar para as pessoas a relevância, conscientizá-las da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, eu me vejo constantemente tentando ir atrás do libertário, tentando ir atrás de liberais que olham para o Supremo e falam tanto faz como tanto fez. Hoje muita gente já mudou, já despertou para o negócio, tudo isso que está acontecendo, mas eu ainda vejo a gente nesse desafio. E eu vou falar uma coisa que me incomoda no meio de tudo isso. Sempre vai ter gente tacando pedra no Bolsonaro, chamando o Bolsonaro disso, daquilo, a turma do MBL e grupos parecidos com o MBL também espalhados pela imprensa. Isso existe. Agora, o que eu não gosto, e eu não gosto por conta dessa questão gregária minha, que é uma coisa que está dentro de mim, é a criação de conceitos subjetivos que são utilizados, inclusive, contra a gente o tempo todo. Então, tem uma patota dentro do PL que cria lá o conceito intergaláctico. Então, o Bolsonaro usou pela primeira vez, depois o Carlos usou, depois o Kim Paim usou, pronto. Agora, os intergalácticos são o problema. Quem são os intergalácticos? Eu quero RG, nome, CPF, eu quero a razão social, eu quero o endereço. Quem são os intergalácticos? Isso ajuda ou atrapalha? Ou você vai falar sempre no post que você vai fazer, este é o intergaláctico, ou vai ficar sempre uma sugestão para a audiência. Sempre vai ficar esse negócio de, o Marco discordou naquele momento de algo que o Bolsonaro falou ou que alguém falou, então ele se torna naturalmente, inexoravelmente, o intergaláctico. Eu não acho isso saudável, eu não acho isso bom, considerando o estado de coisas que nós vivemos hoje no país. E eu acho o Alexandre de Moraes, eu entendo que o Alexandre de Moraes é uma pessoa vil, uma pessoa má, uma pessoa cruel, um ser humano que veste a toga, mas que não tem mais qualquer legitimidade para ver as suas ordens abusivas cumpridas. E eu defendo a desobediência civil como primeira forma de se defender de ordens abusivas. Isso eu defendo para todo mundo, não só cidadão, Polícia Federal, membros da Procuradoria-Geral da República, assessor de gabinete dele, assessores do TSE, todo mundo que joga o jogo desse tirano, desse ditador, depois deverá ser punido junto com ele. Porque a gente vai até as últimas consequências do impeachment. A gente vai fazer o máximo que a gente pode para tirar esse cara do STF
e para prender o Alexandre de Moraes. É simples assim. Todos os crimes foram cometidos e continuam. A gente vê o estado de flagrância constante do Alexandre de Moraes. E ver o PGR tomar uma postura criminosa como essa, para mim, também é algo completamente inaceitável. Mas eu queria, vamos lá, queria ouvir começar com a Karina a respeito disso, porque isso daqui é assustador, Karina. É assustador. O PGR ele vai falar o que é verdade, o que não é, o que é ódio, o que não é, e o que gera problemas nas eleições. É o controle, mas a gente sabia que ia chegar nisso. Isso daí era claro, porque o X, queira ou não queira, era uma plataforma que funciona ainda sem nenhum tipo de censura. Tem ali algumas pessoas que são removidas, enfim, mas não é geral. Tem tanto direita como esquerda, depois era dominado pela esquerda, a gente sabia muito bem, porque muitas pessoas foram canceladas, né, dentro dessas plataformas das Big Techs, e não é só o X, mas isso também é um problema de todas as plataformas, YouTube, o Grupo Meta, enfim, eles têm esses termos aí de compromissos e as diretrizes, que é uma incógnita, ninguém nem sabe o que tem, qual é o discurso de ódio, porque se você é cancelado e você pergunta a eles por que eu fui cancelado, me tipifique aí quais são as palavras do que eu disse, eles não te dão nenhum tipo de informação. Então, esse tipo de censura já vem acontecendo faz tempo e a gente já vem acompanhando desde a época da pandemia, que quando foi o ápice disso tudo. E agora, é óbvio que para eles poderem se perpetuar no poder, eles vão ter que se unir a essas plataformas onde os governos, ali está o braço de ferro. O braço de ferro está entre as Big Techs e os governos. Quem vai comandar esse discurso? Quem vai ter o poder nas mãos para ter as massas, o controle das massas, da informação? Agora, o governo brasileiro está, através do regime de Lula e através da juristocracia de Alexandre de Moraes, estão fazendo o método que os outros países do Ocidente querem fazer também, porque aqui na União Europeia já está acontecendo esse tipo de sanção, dizemos assim, a essas plataformas e também a usuários, já está acontecendo no Canadá, já está acontecendo no Reino Unido, já está muito avançado isso daí. No Reino Unido, por exemplo, quando teve essas manifestações que aconteceram um mês atrás, mais ou menos, um mês e meio, em relação aos imigrantes, porque ali está tendo uma onda enorme de imigração, que está tendo uma violência enorme, os cidadãos britânicos estão sofrendo através das mãos de alguns desses imigrantes ilegais, que são a maioria deles criminosos, traficantes, pedófilos, estupradores, e a população fez um movimento que não queriam esse tipo de imigrantes. Conclusão, a polícia e o Estado, que é o Stammer, que é o novo primeiro-ministro de esquerda, ele, ao invés dele falar, olha, vamos prender os imigrantes ou aquelas pessoas, não interessa se é imigrante, se é cidadão, o que seja, que estão cometendo crime, que estão estuprando, que estão matando, que estão roubando, não, ele não fez isso, ele simplesmente foi atrás de buscar nas casas aquelas pessoas que criticaram e que disseram que esses imigrantes eram perigosos para a sociedade, que deveriam ser levados de volta aos seus países. Senhoras de 70 anos, 60 anos, 50 anos, 40 anos tiveram suas casas invadidas pela polícia para serem levadas a prestar depoimento e foram detidas por causa de um post desse nível no Facebook ou no Instagram. Então, veja bem, o Alexandre de Moraes, ele está documentando tudo isso para fazer o quê? Fazer essa perseguição, que é muito mais fácil você fazer uma perseguição política, porque isso é político, isso é somente político, isso não tem nada mais que político, é uma perseguição política, porque estamos vivendo em uma guerra cultural. Qualquer pessoa que pensar diferente aquela pessoa vai ser ameaçada, vai ser uma ameaça para o Estado, vai ser uma ameaça para a democracia. E agora, essas perseguições, é aí que nós vamos ver agora como o Alexandre de Moraes e a PGR de Gonê vai definir o que é discurso de ódio e o que não é. Com certeza será feito sempre quando o personagem, né, que estiver sendo atingido, que será o nome deles, né, que eles dirão que isso é um atentado contra a instituição, essas pessoas serão perseguidas porque são dissidentes e não têm o direito de falar ou criticar esses governos e essas pessoas que ocupam esses postos mais altos que deveriam
na verdade, proteger a população civil, mas estão sendo usadas como armas para atacar a população civil. Isso é gravíssimo e esse movimento está acontecendo global. É global. As pessoas têm que despertarem e colocar um basta, porque se no Brasil isso continuar, vai se espalhar, como já está acontecendo, pelo resto do mundo. Isso que a Karina falou é extremamente importante, Adriles, porque ao mesmo tempo o governo Lula investiga se volta temporária do Twitter X foi proposital. O ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, segundo ele, caso a intencionalidade seja comprovada, a permissão de operação da Starlink pode ser revogada. Olha que loucura, bicho. Isso daqui está acontecendo junto, por isso que a gente chama de consórcio, né? Junto com o Supremo Tribunal Federal. E ainda tem outra matéria também, né, que fala do ministro do Lula, do Juscelino. Starlink pode ter outorga cassada caso desobedeça à justiça brasileira. A pasta acompanha o caso no Supremo Tribunal Federal e deve prestar informações sobre o cumprimento do bloqueio da rede social X no Brasil. Quer dizer, tá tudo alinhado, Adriles, para afundar o país num regime de perseguição total. O país não vai ser afundado no regime de perseguição, porque o país já está no fosso, no buraco de uma perseguição total, e as pessoas estão anuindo. As pessoas, eu digo, as autoridades, os políticos, o Tarcísio, entendeu? As pessoas poderiam fazer alguma coisa, poderiam falar alguma coisa, salvo exceções, estão caladas diante de um descalabro, de um rol progressivo de autoritarismo. O que aconteceu? A gente tem que fazer uma cronologia, né? Por que o Twitter foi proibido? Porque o Elon Musk descobriu e viu e mostrou para o mundo ordens abusivas de um juiz autoritário que queria fazer censura prévia sem que essas pessoas censuradas tivessem cometido crime algum. Crime de opinião, de contestar o Alexandre de Moraes, de contestar o STF. Depois teve a reportagem da Folha de São Paulo que mostrou que os assessores do Alexandre de Moraes produziam provas contra esses perseguidos. Entendeu? Coloca lá e faz uma justiça criativa. Faz uma coisa criativa para achar culpa em quem quer que seja. Isso, literalmente, foi dito nesses arquivos lá da Toga Files, né, dos repórteres da Folha de São Paulo. Depois, o Elon Musk se recusou a pagar multa e recusou-se a cumprir essas ordens tirânicas e tirou a seu escritório do Brasil, porque os seus funcionários estavam sendo ameaçados de prisão se não cumprissem essas mesmas ordens tirânicas, evidenciadamente tirânicas do Alexandre de Moraes. Tirou. Aí ele tirou o Twitter do Brasil. Agora, eventualmente, teve um bug lá, o Twitter voltou um dia, agora as pessoas que estão usando VPN, que é uma coisa que, inclusive, em ditaduras as pessoas podem usar, olha só o nível do Brasil, o cara proibiu usar VPN e agora vai perseguir quem estiver usando VPN, quem tiver postado, é lógico que ele não vai perseguir milhões de pessoas, ele vai fazer aquilo que se chama de phishing expedition, vai pegar pontualmente alguns influenciadores, alguns políticos, alguns jornalistas, cortar a cabeça dessas pessoas e colocar essas cabeças cortadas em público para dizer, é isso que vai acontecer se você não obedecer. Cara, o que está acontecendo no Brasil é a escalada de um autoritarismo. As pessoas que estavam apostando que o Alexandre de Moraes ia ficar com instinto refreado, não, ele está dobrando, está triplicando, ele está quadriplicando a aposta, e não é ele sozinho. Ele tem endosso dos omissos, boa parte do STF, e dos adesistas, boa parte do STF e boa parte do mundo jurídico, do mundo jornalístico, do mundo político, entendeu? Queria aderir à ditadura. Então é isso, não tem solução para o Brasil. A solução é tirar o Alexandre de Moraes e ponto. Ponto, acabou. Se não tiver o impeachment, esse papo, eu já estou ficando cansado disso. De anistia, não vai acontecer anistia. Anistia como? O cara está triplicando, quadriplicando, quintuplicando a aposta. Entendeu? Está perseguindo. Vai usar a PGR, que também está de acordo com a tirania do Alexandre de Moraes, para aplicar multa, para censurar, para perseguir pessoas que usaram o Twitter durante a sua proibição. É uma ordem abusiva atrás de outra ordem abusiva, atrás de outra ordem abusiva, é uma perseguição atrás de outra. Não vai parar. Vai escalonar. O Brasil já é uma ditadura total. Só falta matar e torturar. Só isso que falta. Agora, se não tiver impeachment, se as autoridades, os políticos, os jornalistas não fizerem nada, nós estamos... A Venezuela é aqui, Cuba é aqui, entendeu? Turcomenistão é aqui, Mianmar é aqui, Rússia é aqui, China é aqui. O Brasil vai ser, e já é, a maior ditadura da América Latina. A gente tem ainda alguns meios para debelar essa ditadura. Se não debelar, foi-se, acabou.
Exato. E, Adriles, eu sei que você tem um compromisso hoje inadiável, então eu queria te agradecer já. Obrigado, Adrilinho. Beijo. Bom Tchau, trabalho. Karina. Tchau, Coguinho. Seu penteado tá lindo. Adeus. Adorei sua escova. Que bom. Que ótimo. Vai lá, Cogos. Eu queria te ouvir sobre isso, Cogos, porque eu fico... É um negócio que mexe demais comigo. O Adriles falou aqui do Tarcísio, e tem muita gente, muita não, né? Algumas pessoas que parece que fazem questão de não interpretar aquilo que você está falando de maneira bem clara e objetiva, tá? E eu vou só para jogar para você essa questão, porque o que precisa acontecer com o Tarcísio para ele se colocar do nosso lado? E não como um intermediador, ou um despachante de luxo, ou um representante, um articulador, junto com o Alexandre de Moraes. Quer dizer, e agora eu costumo ficar bem esquentado com isso, mas eu vou ser bem ponderado, bem tranquilo. Não existe, e não foi, a gente não conseguiu chegar em lugar algum com toda a articulação do Tarcísio. Aí tem gente que fala para mim, poderia ser pior. Já é pior. Já é pior. O X foi derrubado, o PGR está olhando junto com a Polícia Federal para as pessoas que postaram, vão pendurar uns 5, 10 corpos na praça para mostrar para todo mundo. Uma multa que homicida não tem, né, estuprador não tem, não tem, né? Você não vê 50 pau de multa por dia, para quem comete crimes, quem comete estelionato, etc. A gente está falando de uso de rede social. Agora, se isso não mexe com as pessoas, se isso não movimenta o Tarcísio, fica uma questão muito clara aqui de que, poxa vida, a gente não pode contar com ele. Porque, veja, eu só consigo confiar nas pessoas que mostram que estão ao meu lado nos piores momentos. E a pessoa, o Tarcísio, ele veio com um discurso de centrão no Inteligência Limitada, falando, o PL tem 22 deputados que votam com o Lula, tem gente aqui que não está apoiando também, tem que cobrar o outro para apoiar também, e daí o cara se exclui de um cargo que é o cargo mais importante depois da presidência da República, que é governador do estado de São Paulo, por vários motivos, não só pelo orçamento, mas pela importância política, né, do estado de São Paulo, por ser um estado populoso, 50 milhões de pessoas morando aqui. Quer dizer, isso mexe comigo, sim. Porque, poxa, eu sinto que eu não posso contar com o cara que estava há 2 anos pedindo voto pra gente. Não pode contar. Porque justamente o Tarcísio, ele é a epítome daquela falsa direita que aparece em época de eleição, para puxar um nicho eleitoral. Ele é uma espécie de versão heterossexual do Bolsonaro. Mas ele continua sendo alguém que surfou no bolsonarismo, né? Mas que não está ao lado do Bolsonaro nos momentos, como você disse muito bem, mais críticos. E é ali que se mede quem é seu amigo, é ali que se mede quem é seu aliado. É no fogo da batalha, não nas festinhas. São nas decisões mais estratégicas. E o Tarcísio não está disposto a fazer nenhum tipo de sacrifício pessoal em nome da direita, porque ele não tem princípios de direita. Ele é um técnico suficientemente inteligente para calcular quando o discurso de direita lhe é conveniente e para abandonar esse discurso quando não é conveniente. A única forma de fazer com que esse incentivo à falsa direita deixe de existir é que o povo perceba isso e vote com princípios. Vote em quem teve coragem. Não adianta o sujeito se dizer bolsonarista agora. O sujeito estava com o Bolsonaro durante a ditadura sanitária, quando o STF e os governadores de esquerda não deixaram o Bolsonaro governar. Tem muito direitista aí se candidatando que estava lá pedindo impeachment do Bolsonaro, ou xingando o Bolsonaro, ou defendendo a ditadura sanitária, e agora quer surfar na onda. Olha só, o Xandão resolveu censurar todo mundo, o Haddad destruiu a economia, vou fingir que eu sou de direita. Agora é fácil, né? Agora não precisa mais. Nós agora precisamos de quem teve coragem nos tempos mais difíceis, no fogo da batalha, in the darkest hours. Infelizmente não é o caso do Tarcísio. O Brasil está vivendo uma epidemia de uma doença realmente grave, que é a censura, o tolimento da liberdade de expressão. E isso é um sinal, um sintoma claro de uma ditadura comunista. E eu não vejo o Tarcísio falar nisso.
Eu vejo o Tarcísio falar de assuntos técnicos, mas não vejo ele atacar o cerne do problema. E por que isso? Porque talvez não seja conveniente para o Tarcísio atacar alguém tão poderoso quanto Alexandre de Moraes, coisa que você está fazendo muito bem, que nós aqui estamos fazendo e nos expondo. Eu esperava mais de um militar combatente formado pela AMAN. Eu esperava que ele tivesse alguma coragem para defender o Brasil. Mas, infelizmente, ele está mais preocupado com a própria conveniência. Fala, pessoal. É óbvio que todo mundo merece férias, mas quem está trabalhando pela censura não tira férias. E é por isso que eu não posso abaixar a guarda e nem vocês. A gente preparou o melhor de 2024 para 2025 vir com força total. E o Fio Diário ainda tem muito conteúdo exclusivo para você. Então, mais importante do que nunca, assine o Fio Diário que você vai adorar. A gente precisa da sua assinatura para continuarmos com essa vitalidade, para enfrentar um 2025 com muita força. Não vamos desistir. Um Feliz Natal e um 2025 ainda melhor.